Você está ouvindo FGCast, o podcast do portal Filmes e Games. Fala galera, Mal Franco falando aqui e chegou a hora. Comigo aqui hoje, meu sócio camarada Leandro Valina. Fala, gente, eu já vi mais de 30 podcasts sobre De Volta para o Futuro. Eu nunca pensei que ia gravar um, cara. Com a gente aqui também, nosso especialista Marcelo Paradella. Opa, e a gente já gravou esse cast, só que agora a gente tá de volta do passado. E com a gente de volta, depois de tanto tempo fora da VGCast, Lucas! Beleza, galera, eu já previa que o Marcelo ia roubar minha frase, porque eu vi isso no futuro. Então eu não tenho frase hoje. Pois bem, chegou a hora da gente falar do grande, do maior, de um dos maiores filmes de todos os tempos. Para muitos, inclusive, é o melhor filme de todos os tempos. De Volta para o Futuro. Lembrando que hoje aqui a gente vai falar apenas do primeiro filme. Não, é melhor pra mim o 2, pô. A gente já cometeu... O 2 eu também acho melhor, mas depois a gente vai falar disso. A gente já cometeu a barbaridade de fazer um cast inteiro pra todos os 3 filmes do Robocop. O Robocop 2 e 3, pô, não valia nem fazer meio cast, quanto mais... A gente fez 2 casts pra falar dos 5 filmes do Chuck. A gente colocou Evil Dead 1 e 2 no mesmo cast, se bem que esse é o mesmo filme, então até cabe. Dava complemento o outro, ainda tudo bem. E Sexta-feira 13, 1 e 2 também colocamos no mesmo cast. Acabou, paramos de fazer isso. A partir de agora é um filme por cast. Precisamos gravar 5 horas, né, cara? E principalmente editar 200 horas, né? Essa é a parte mais difícil. Bom, a gente volta pra falar absolutamente tudo que vocês já ouviram em outros podcasts, o que vocês não ouviram em outros podcasts, logo depois do nosso bloco de e-mails. É pra já. You got mail. I got mail! Mail, motherfucker! Fala, Leandro, onde é que a gente tá agora? Mal, estamos na leitura de e-mails, comentários, facebookadas e tweetadas do FGCast 30? 29. Especial Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, estava tudo apaixonado, é o amor. Mas antes de ler os e-mails e comentários, temos novidades sensacionais pra você que é fã principalmente desse podcast De Volta para o Futuro, podcast especial que a gente tá fazendo hoje. Estamos lançando a nossa nova camiseta, Leandro. Conta pra galera aí. Eu comprei essa camiseta amanhã. Sério? Sensacional! Percebam que fantástico. A camiseta é um paradoxo temporal no meio do seu peito, pra você mostrar pra todo mundo. Tá escrito: comprei esta camiseta amanhã, com as letras do De Volta para o Futuro clássicas. Quem é fã conhece. Tem a foto aí no post, dá uma olhada na camiseta. Qualidade da camiseta são lá do pessoal da loja Fiction Corporation, então você já sabe, tecido aquele maravilhoso, não encolhe, tá? Tamanho G, GG, Extra G, Hiper G. Quem conhece a loja da Fiction, tá? A gente já tem uma camiseta vendendo lá, que é a camiseta do Mega Drive. É muito legal, eles têm vários modelos de várias coisas com filmes, com games, com o universo nerd em geral. Tem várias camisas de todos os tamanhos, desde você que curte um baby look até você que é grande e gordo e pesa 200 quilos, certo? Estamos com o precinho lá de lançamento, lá conseguimos com a Lei lá baixar um pouquinho mais as camisetas, então tá bacana, cara. E essa ficou muito legal, cara, essa ficou sensacional. Ficou sensacional mesmo. Dá uma olhada no link aí embaixo, dá uma olhada na camiseta e vê o que vocês acharam e comprem porque é sensacional. E além das camisetas, também estamos com canecas, cara. Isso. Caneca.
Lançamos também uma caneca do De Volta pro Futuro, com a estampa, que é praticamente aquela estampa do DVD, né? Do VHS, né? É, a assim, antiga né? capa do VHS envolvendo VHS. toda a caneca, né, cara? É a dobradinha ficou lindo. clássica, vender camiseta e vender caneca. Isso aí é sensacional, não tem como. Exatamente. Pegamos um fornecedor bacana, tá? Que são as canecas Kadesh. O cara tá vendendo caneca há mais de 3 anos no mercado aí, entrega direitinho, nunca deu problema. Pode fuçar, pode googar sobre o cara, é 10, 10, 10. A gente conhece ele pessoalmente aqui, puta, queria uma puta parceria bacana, vamos lançar muita caneca com eles. E a caneca E é o de detalhe- qualidade e o preço é diferenciado, né, Lê? O preço é diferenciado. O pessoal tá vendo caneca por aí, ninguém vendendo caneca boas também, não sei o que, a 25 pau. Nós estamos com 2 canecas, uma branca, tá? Ou seja, você pode escolher a cor da caneca, você pode escolher a branca, a R$14,90, né, R$14,99, ou a preta, cara. Ninguém tem caneca preta, aquela cerâmica preta, Exatamente. cara. A R$18,00. E puta, ficou linda, A cara. gente tem 3 estampas de caneca, se você tá ouvindo esse podcast agora, na época do lançamento, 1º de julho. A gente tem 3 estampas, 2 em homenagem ao clássico River Raid do Atari. Aquele que o Maurício Espetacular. fala que desde o podcast do Atari, que ele fala que terminou. Eu terminei esse jogo, é sensacional. Nós vamos botar o link do podcast do Atari pra você ouvir outra vez aí, ver te dando risada do Maurício na cara dele. E uma do De Volta para o Futuro, que é esse podcast que vocês vão ouvir agora, que tá sensacional também. Isso, então a do River Raid tem a carinha lá do gameplay do River Raid e a outra que é aquele posto fuel, lembra o posto que você passa por cima? Sim, fuel Não sabe é se o combustível, exatamente. não sabe se você destrói, se você passa por cima do combustível, então. Então, porra, ficou fantástico. E aquela coisa, você escolhe na cor branca ou preta. Isso, pra você que se mata de trabalhar o dia inteiro e fica só se abastecendo com café, compra uma canequinha dessa, deixa seu cafezinho ali e sempre que bater aquele cansaço, dá uma abastecida e segue o serviço. Ninguém vai lá na cafeteira do trabalho com a caneca River Raid, é foda, meu irmão. Aquilo aí vai fazer a galera pagar pau. Bom, link aí embaixo no post, é só clicar e comprar, de qualidade, garantido. Bora ajudar. É isso aí. Vamos pra leitura de e-mails, velho? Bora, mano, vamos ver. Então vamos lá. Esse podcast ficou sensacional, cara. Você que ouviu FGCast 29, ouviu no carro, ouviu dividindo fone com a namoradinha, com o namoradinho, todo o clima romântico. Ficou uma trilha incrível, cara. Que trilha sonora, Foi cara. escolhido a dedo mesmo. Muito doido, Vamos ver muito aqui o doido. que o pessoal comentou. O primeiro comentário é da Rayana Lima. Ela escreveu bastante aqui, vamos tentar dar uma resumida aqui. Adorei o post, simplesmente adoro romance. É uma romântica. Alguns filmes da lista não achei tão interessantes, outros me fizeram... Os seus, mano, os seus foram chatos, os meus foi legal. Provavelmente. Outros me fizeram chorar muito, e ainda outros me fazem chorar sempre que assisto. E ainda tiveram alguns que eu não vi, mas anotei e irei ver depois, independente dos spoilers, porque a gente estragou alguns filmes, né, pra quem não viu. Bom, aí vão alguns comentários sobre alguns filmes que eu realmente gostei de ver. Como foram muitos, vou citar só os mais significativos, e ela citou uma porrada, então a gente acertou, né? Cidade dos Anjos. Que é o que eu adorei, você falou que é uma merda, o Marcelo falou que é uma merda, mas é fantástico. O filme é um lixo, a música é linda, vamos lá. Primeira vez que assisti, achei um absurdo ela ter, spoiler, ela ter morrido. Mas depois de umas 20 vezes eu assisti e comecei a aceitar o motivo. Então é o filme da minha vida, amo demais, acho o filme muito simbólico, poético, blá 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 blá. Já assisti tantas vezes que sei decorado alguns diálogos. Nossa, ela gosta mesmo desse filme chato, hein? Essa é legal, cara. Amo demais, sempre choro. Minha frase preferida é essa: eu preferia ter tocado nos cabelos dela uma vez, ter beijado uma vez, ter tocado a mão dela uma vez. Ai, mal, que lindo, mal. Repete de novo, mal. O que é uma eternidade sem isso? Puta, não é nem... É a trilha, a música também, né? Ela fala isso, a música também, né? Do Google Dolls, né? Nunca prestei muita atenção na letra. É a letra, mais ou menos isso aí. Bom, aí ela falou, além disso, algum tempo depois a música Iris, né, que é o nome da música do Google Doll, tornou-se a música tema do meu namoro. Não preciso dizer mais nada, né? Aí ela manda um beijo pro Dani, que é o amor da vida dela. Cara, muito legal. Que por acaso é o Daniel que comentou aqui embaixo. Opa, tô aqui. Não, calma aí, irmão. Depois de ela colocar, acho que uns 16 tópicos, Isso, ela foi comentando. a gente começou a discutir com ela, né? Conversar, né? Comecei a responder, pô, legal, não sei o quê. O legal é que o Daniel já entrou rapidinho na sequência. Opa, eu sou o Daniel, tô aqui. Ele já tô de marcou olho. presença antes que alguém começasse a bater papo com a namorada. É muito bom, cara. Aí ela comenta os principais filmes e no final ela fala: bom, desculpem as abreviações, mas é que como o comentário é muito grande eu dei uma sintetizada. Adoramos, Isso cara, aí. adoramos, muito legal, show de bola. O que mais tem aí, Lê? O do Pedro
já ouve com a gente, o Pedro. né, colocou... Pedro sem sobrenome, ele já comentou antes. Isso, já comenta bastante com a gente. Ele colocou assim: embora esse não seja o meu gênero de filme favorito, eu gosto muito dos romances da época. E quando saem do esquema comum da comédia romântica. Um recente que eu gostei muito foi o Apenas Uma Vez. Eu não lembro esse filme. Também não faço que ideia. também é um pouco musical, mas é mais pé no chão. O típico filme fofinho, mas tão bom que a gente fica sem sentido quando Não, acaba. fica sentido, fica emocionado. Ah, desculpa, hein? Fica sentido. É isso aí. Bom, É. eu não vou assistir esse Apenas Uma Vez, apesar da recomendação do É, cara. Ele falou que é romance musical, cara. Não. Acho... Não, porque depois que a gente gravou o podcast, eu comecei a pegar vários filmes ali que as meninas falaram e eu tô na lista aqui. Alguns tem na Netflix, eu vou começar a ver. eu também. fiz uma lista também, mas não consegui começar a ver ainda não. Bom, o Guilherme, né, que é o Guilherme Vitoriano, comentou assim: acho que esse é o podcast que eu ouvi mais vezes um mesmo trecho em loop. Claro, né? Porque ele recebeu uma declaração. Mandou uma música pra ele lá. Ah, foi lindo. Um momento lá. Fico emocionado só de lembrar. É isso aí. E, Que mais? e o nosso grande amigo José Carlos Fantini, que comenta todos os podcasts, ouve direto, todos, tá ouvindo a fã, gente, parceiro mesmo. Ele comentou: tô inconformado ninguém citar o filme em algum lugar do passado. Você não citou Em esse? algum lugar do passado, aquele do Super-Homem, do Super-Homem, não é? Do Super-Homem do Christopher Reeve lá? É aquele, não? Não faço ideia de que filme. Eu acho que é aquele do Super-Homem lá, cara, que é do... Bom, Fantini, desculpa a falta de conhecimento nosso aí, eu realmente não sei o que você tá falando, mas o nome não me é estranho. Eu acho que é esse, cara. Agora, a trilha sonora desse cast foi show, uma seleção maravilhosa. Foram buscar mesmo, é verdade. Eu fiz uma lista de 50, depois eu fui cortando, escolhendo só as melhores, consultei a patroa, claro, né? Ficou bem legal. A Rádio do Amor foi sensacional. Aí ele colocou aqui: em alguns momentos, inclusive, ficou difícil prestar atenção no que era comentado, porque ele se deixava levar pela música de fundo, né? Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, também assisti 2 vezes e me deixou confuso. Já na segunda, quase pirei. É isso aí, cara, igual eu. Esse, Lê, você fez a lista, coloca isso na frente, tá? Que você precisa assistir, que é muito bom. Não, então, eu tenho quase certeza que é desse cara mesmo que eu tô falando, cara, do Christopher Reeve. Lê, agora você escolhe um comentário pra ganhar um par de ingressos pro cinema. Olha, primeiro eu preciso avisar o Daniel que eu só tô dando o par de ingressos pra ela porque ela escreveu muito, bastante, nada pessoal, hein? A Rayana, Parabéns. que o Daniel já avisou que é namorada, tudo mais. Rayana, você ganhou um par de ingressos. E como é um par de ingressos, o Daniel vai junto, né, no cinema, então eles vão... Exatamente, ele vai curtir. Provavelmente eles vão ver o Cavaleiro Solitário da Disney, tá? Que vai... Então, para esse par de ingresso aí. Você que tá ouvindo esse podcast de Volta pro Futuro agora. 2 coisas, Mal. Primeiro, avisar o pessoal sempre curtir nossa fanpage lá, tá? Estamos sorteando uma porrada de ingressos. Um monte de gente vai falar: pô, vocês não fazem podcast de filme novo? Vocês não falam sobre filme novo? Mal, aonde a gente fala sobre filme novo, Mal? No site, né? Não, também. Saindo do cinema, toda semana. Entra no nosso canal do YouTube, gente. Tem vídeo quase semanalmente. A gente tá falando sobre Guerra Mundial Z. A porrada de filme novo nós estamos falando lá. Então, a gente não tá gravando podcast filme novo, mas tem o Saindo do Cinema, que o Mal acaba de pegar uma cabine lá de um lançamento e a gente já fala sobre filme novo. É um videozinho rápido de 4, 5 minutos, mas é muito bacana, vale a pena você assistir. Vou botar o link aí do nosso canal do YouTube também. Beleza. E a Rayana tá levando esse par de ingresso, e você que tá ouvindo esse podcast agora do De Volta ao Futuro, lembra, escreve os comentários aí embaixo que você vai estar concorrendo a um par de ingressos. Ainda não temos ideia de qual que vai ser o par de ingressos, mas a gente vai ter um par de ingressos e vamos escolher um. A gente não sabe o filme, mas você vai no cinema por conta dos filmes e games, fique tranquilo. Certo? E Rayana, manda um e-mail, entre em contato com a gente com o seu endereço, ou pede pro Daniel mandar e vocês dois vão curtir um cineminha aí. Isso aí, galera. E galera, essa camiseta ficou show, hein? Compre essa camiseta. Ouça o podcast, lembrem do filme, quando bater aquela nostalgia, compre a camiseta e sai na rua. As canecas também ficou legal. É isso aí, galera. Eu ouvi esse podcast amanhã. É isso aí, pessoal. Muito bom. Divirtam-se, de volta para o futuro. Abraço. É isso aí, galera. Estamos de volta para falar tudo sobre De Volta para o Futuro 1. Pra começar, o Marcelão vai nos passar aquela sinopse resumida, como se alguém ainda não soubesse do que fala esse filme. Diz aí, Marcelão. Eu me recuso, todo mundo sabe quem é qual esse filme. Mas vamos lá. De Volta para o Futuro, nosso querido Michael J. Fox, ele faz o papel de um adolescente em uma cidade da Califórnia, onde ele tem, em algum lance estranho, ele tem um amigo de 70 anos, o Dr. Brown. E o cara tem, esse doutor, ele tem alguns experimentos temporais, como ele diz.
o Michael J. Fox faz chamado Marty McFly, é um adolescente bacana, toca rock e tal. E anda de skate, isso é muito importante, hein? Aí um dia ele vai ver um dos experimentos temporais desse professor e ele descobre que o professor inventou uma máquina do tempo. Ah, legal, bacana. Por conta de uma confusão, inclusive o Dr. Brown é metralhado, ele volta no tempo e vai parar em 55, quando sua mãe e seu pai eram adolescentes, tinham a idade dele. E aí começa uma confusão. É isso aí. Basicamente é isso, todo mundo já sabia, mas valeu a pena lembrar, certo? Pô, vai passar na Globo? Deve estar passando, inclusive, agora. Independente da hora que esse cast está no ar, deve estar passando. Pega a net, põe naquele menuzinho, vai subindo, assim, você vai caindo. Mas em algum canal você chega no filme, né? Bom, vale a pena lembrar que esse, além, é claro, de ser um dos melhores filmes, do filme favorito de 9 em cada 10 nerds logo depois de Star Wars, é o filme mais rentável de 1985 e o 6º filme mais rentável dos anos 80. Bom, ele perdeu apenas para alguns filmezinhos, que são os seguintes. Mas de 85... Ele foi o melhor filme de 85. 85 foi o que tirou mais dinheiro. O que teve mais em 85? Ah, Pô, 85 teve Goonies, 85 teve... Caralho, foi mais do que os Goonies? você tá surpreso, Ah, velho? mas que isso? A gente não fez um Goonies cast foi- de Goonies ainda, por quê? O negócio é o seguinte, ele perdeu pra ET, O Retorno de Jedi, Os Caça-Fantasmas, Batman e Um Tira da Pesada. Ele perdeu em faturamento pro ET? Todos Olha. esses filmes renderam mais que ele. Olha, você Tudo fica surpreso isso- com o ET, cara. Eu falei do Batman, É, meu. Um Tira da Pesada, Tira você da fica Pesada. surpreso com o ET? Não, o ET a Globo paga tanto por ano pra passar no Natal aquela merda? Não, cara? Quer tudo dizer, bem, mas eu tô bom pra falando caralho. bilheteria nos Estados Unidos, tá? Então, o filme custou 19 milhões e só de bilheteria, só nos Estados Unidos, faturou 200 milhões. Tanto que o filme não tinha, quando foi feito, não foi com a intenção de ter uma sequência. Como eles fizeram no 2 e no 3, por exemplo, que já emendavam uma sequência direta. Não, calma aí, no final do... Não, aquilo era só uma piada. Aquela do Era Dr. piada. Brown aparecer e falar, já pulando direto pro final do filme, aquela do Dr. aparecer e falar, vamos ajudar seus filhos, era só uma piadinha final e acabou. Só que o filme É rendeu aquela piada tanto, naquele esquema, né? Vai que cola. vai né? que dá certo, né? O filme custou 19 milhões, faturou cerca de 200 nos Estados Unidos, mas só nos Estados Unidos esse filme explodiu no mundo inteiro, né? Então ele faturou muito em tudo que é canto, sem contar as 200 edições que lançaram depois, né? Em home video, né? Em VHS, DVD, Blu-ray. Eu, pelo menos, eu comprei os 3. E os fãs devem comprar tudo que sai a respeito desse filme, né? Então, com certeza, passou do bilhão o faturamento disso aí, né? Calma aí, agora pra falar em faturamento. Marcelão, por que tiraram da Netflix esse filme, cara? Porque a Netflix ela paga o licenciamento por um determinado filme por um período de tempo X. E se não vale a pena, os caras tiram. Porra. Exato, tem um valor. Se o filme tá lá e não tem muita busca, porque Então, ainda ou mais na o filme Netflix, é muito caro ou é pouco visto. é uma questão de custo-benefício. O filme pode ser muito caro e ser pouco visto, porque afinal todo mundo já viu esse filme, meio mundo tem esse filme em Blu-ray. Procurar pra ver se já na Netflix, eu lembrei que tinha, e de repente não tinha mais, cara. Falei, porra. É, mas tem isso, né? Tem todo esse lance. Bom, no filme nós temos Michael J. Fox como Marty McFly, né? Faltou muito pouco para ser o Eric Stoltz. Faltou O não. Ruivinho. Ele gravou, o filho da música, ele gravou algumas cenas, ele começou a gravar o filme Pô, ele ficou 2 semanas filmando isso daí. e o diretor chegou e falou, não tá ficando legal, e ele sempre quis o Michael J. Fox para papel principal, é que não tava... Caralho, peguei imagem agora ali com o Dr. Emmett Brown. Bom, o que aconteceu aí? O Stoltz estava gravando e eles não estavam felizes e o Michael J. Fox tinha, não recusado, né? Ele não tinha conseguido a liberação, que ele gravava aquela bosta daquele Caras e Caretas. Na verdade, é exatamente isso. Foi a direção da NBC que tesourou. Isso, não liberaram ele e ele continuou lá e começou o Eric Stoltz a insistiram e ele fez lá um esquema de agenda e tal, as gravações eram feitas à noite e ele conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então ele gravava o Caras e Caretas de dia e à noite ia para as gravações de Volta para o Futuro, que grande parte do filme se passa à noite, né? Então Você vê que a grande parte do filme se passa à noite, e quando não tá à noite, é sempre dentro de algum lugar. quase nunca ele tá na cena rua, mais- né? Tirando a parte que ele É. chega lá em 1955, você não tem quase nada de cena dele de dia mesmo, né? Exato. E ele
até nas entrevistas posteriores ao filme ele fala que ele tava esgotado, ele tava acabado na época, dormindo 2 horas por dia, se fudendo na gravação. Mas a gente não vê isso no filme, né, cara? Que mostra que o cara é profissional pra caramba, né? É moleque tá... Na época ele fez o papel de um garoto de 17 anos, mas ele tinha acho que 23 ou 24 anos já. Ele já era velhinho. Mas ele tem cara de moleque, né? Até hoje, doente, ele ainda tem cara de moleque, né? Bom, o filme, faltou dizer que o filme é dirigido pelo Robert Zemeckis, né? Que ele tinha feito Tudo por uma Esmeralda antes. E ele tinha esse roteiro que ele tinha feito junto com o Bob Gale, né? Na verdade, o Bob Gale é que veio com a ideia do filme e o Zemeckis ajudou a preparar o roteiro, né? Vamos voltar um pouco mais ainda do Zemeckis, né? Que é uma história interessante dele, né? Porque ele começou aparecendo, ele dirigiu, o primeiro filme dele foi o Febre de Juventude, que foi produzido pelo Spielberg, né? Vocês chegaram a ver aquele sobre os Beatles? Sim. Que tem uma... Também passa muito na Sessão da Tarde. Passava muito. Só que o filme foi um fracasso de bilheteria. Um puta filme legal, mas foi um fracasso de bilheteria. Aí o filme seguinte dele foi Carros Usados, com Kurt Russell, também produzido pelo Spielberg. Sim. Outro fracasso de bilheteria. Outro filme bom. E ele tinha escrito o roteiro junto com o Bob Gale, que já era parceiro dele. Inclusive trabalhou nesses outros filmes. E também com o John Milius, que é A ideia principal do roteiro foi do Bob Gale, né? Ele tinha visto uma foto do pai dele na época de colégio, ele era presidente de classe, um puta aqueles babaquinha, né? Que é bullying e tudo mais, é fortão. E ele era um nerdzinho, então ele ficou pensando, porra, será que eu me daria bem com meu pai naquela época, né? Se eu tivesse a mesma idade que ele, né? E ele já tinha a ideia de fazer um roteiro sobre viagem no tempo. E aí ligou uma coisa na outra e pensou, pô, seria legal se o cara voltasse no tempo, na época que tinha a idade do pai, né? Se encontrasse com o pai naquela época. E aí daí desenvolveu o roteiro do filme, né? Que eu tinha falado, ele tinha feito Febre de Juventude, Carros Usados, ele também fez o roteiro do 1941, do Spielberg. É um filme legal, mas é um outro que também rodou na bilheteria. Então ele pegou ele tava com 3 fracassos na conta, e 3 fracassos conjuntos com o Spielberg. Ele falava, pô, o Spielberg se dá bem em tudo que é filme, quando faz um filme comigo é fracasso, né? E ele veio com essa ideia que você tava falando, né? Que eles escreveram o roteiro de Volta pro Futuro. Isso. E queria até que o Spielberg produzisse, mas ele mesmo falou, eu não quero que o Spielberg dirija isso, que se esse outro filme for um fracasso, eu vou, virar a asa negra do Spielberg, né? E ele teve muita dificuldade em vender o roteiro, né? Que ele levava esse roteiro para vários estúdios e o pessoal tava procurando aqueles filmes, na época comédia, tinha que ser uma coisa mais apelativa, né? Era Porcs, era coisas desse tipo, né? Mulher pelada, tetinhas pra cima e pra baixo e tal. E esse filme era muito... Assim, era um filme pra jovens que não tinham apelo sexual, né? Não, era uma comédia de costumes, né, cara? É a comédia que se dá pelas situações, né? Mas... pelo conflito entre o cara dessa época entrando em contato com a época de 30 anos anteriores. Então era tudo isso, umas situações com o passado e o futuro, entendeu? Isso, não é bem um filme... É um filme, claro, sobre viagem no tempo, mas o plot principal é esse conflito de gerações mesmo, né? Da confusão que ele arruma e tendo que arrumar no final, né? Eu acho que é um dos primeiros filmes, acho que no ano anterior, o Terminador do Futuro já falava do paradoxo tempo-espaço, mas esse filme trabalha muito isso, né? É um dos filmes que começa a trabalhar muito essa história de dar nó na cabeça, de você não sabe o que veio antes, o que veio depois. Eu não... Isso virou meio moda, né? Eu não sei se eu só vi o do Exterminador depois, que era um filme mais violento e tal, não vi na época, mas que na minha memória, De Volta para o Futuro foi a primeira vez que eu pensei nessa questão de viagem no tempo, entendeu? Foi em 85, eu lembro que eu fui ver no cinema com meu tio, eu tinha 9 anos, sem querer entregar a idade, e foi a primeira vez que eu parei pra pensar em viagem no tempo, claro, né? Fiquei alucinado, né? Como todo mundo que viu o filme na época. Né? Mas o roteiro original era uma geladeira com uma explosão nuclear que fazia a geladeira viajar no tempo, né? E aí eles tinham alguns problemas. Primeiro, a questão da mobilidade da geladeira, né? Que era difícil o cara ter que ir pra cima e pra baixo carregando a geladeira nas costas pra poder, né, resolver os problemas da viagem dele.
Que a base do filme é que ele faz uma viagem pelo tempo, não é uma viagem pelo espaço-tempo. Quer dizer, você não viaja para outro lugar em outro tempo. Você viaja para o mesmo lugar apenas no tempo. Uma geladeira caindo no meio da entrada principal ali do parque de Rio Valley ia ficar meio esquisito, né? Não, a ideia do final do filme, na verdade, era um dispositivo laser, mas que ele precisava de uma reação nuclear para rodar. Então, tipo, eu tinha plutônio e tal, utilizava, só que ele não tinha como voltar. Então a ideia era amarrar esse dispositivo laser a uma geladeira para colocar uma explosão atômica, e eles iam levar essa geladeira para o local de testes de Nevada. Isso, porque tanto que essa ideia da explosão nuclear e o cara se proteger dentro de uma geladeira o Spielberg matou à vontade, né? Botou no governo da carteira de cristal. Isso daí é reciclagem de ideia. Exatamente, cara. Ele aproveitou isso no Indiana 4. Bom, mas o que acontece aí? A ideia era, como o Martin era do futuro, ele saberia quando e onde seriam os testes nucleares, eles iam levar a geladeira lá e ele ia conseguir voltar. Lá continua sendo deserto, sem problema. Só que só essa cena ia custar, sei lá, mais de $1 milhão, e ia foder com o orçamento do filme todo, entendeu? E aí eles foram mais com essa ideia do carro. E outra coisa, Spielberg colocou uma coisa, esse filme, a ideia desse filme é fazer pra garotada. Pra criançada, o filme não é muito pesado, a não ser pela questão lá do incesto, que ninguém quase percebe. Uhum. Mas... Quem não percebeu? Não, o único estúdio que citou isso, ele também comenta isso, é a Disney. Disney falou, de jeito nenhum, isso aqui é uma putaria desgraçada. Mas vamos gravar. Quando eu vi hoje, eu pensei, cara, coragem, né? Naquela época a gente não ligava nisso, né, cara? Mas o filme é conduzido de uma forma tão leve, assim, tão... É tranquilo, né? Uhum. Que a só questão pensar nisso hoje. Você não fica muito com a questão do incesto na cabeça. Você não fala, mas... Você tem a questão mais do desconforto. Você fala, nossa, que confusão, né? Mas você não fala, nossa, isso é incesto. Você não para muito nisso. Quando nós somos crianças, somos inocentes, não pensamos nisso. Quando nós somos adultos, que já pensa na sacanagem, né, cara? E o Spielberg tinha falado, e o Spielberg até falou, se eu tenho medo que um monte de criança queira imitar a cena do filme e se trancar dentro da geladeira, né? É verdade, porque tem muita geladeira antiga que tem aquela trava do lado de fora, né? É uma espécie de uma maçaneta, então se entrou já era, fica preso lá dentro mesmo. Né? Então, tudo isso levou eles a desistirem da geladeira e escolherem o carro, né? Agora, por que um DeLorean? Porque o filme já estava no roteiro, quando eles decidiram que ia ser um carro, que ia ter aquela cena do celeiro, que a gente vai falar do filme, a gente vai chegar nela daqui a pouco. Que o dono da fazenda acha que é um disco voador. E o DeLorean era um carro que fez muito sucesso um pouco antes de 85. E tinha essa questão do aço, né, do carro ser todo estilo nave espacial, as portas abrem pra cima. Isso. E aí eles acabaram optando pelo DeLorean. Agora, o DeLorean, a fábrica do DeLorean já tinha ido pro saco, né? Aquele carro é um DeLorean, como é que ele chama? Modelo 12, que eles chamam, que é é de 1981. Então aquele carro no filme já era um pouco velho, porque o DeLorean tinha aberto falência em 83. Não, mas faz sentido, né? O doutor não era cheio de grana e tudo mais, né? Era fazendo um carro velho fudido mesmo, né? No contexto do filme faz sentido. E tem outra coisa, né? O dono da DeLorean também teve um rolo envolvendo tráfico de droga, de cocaína. Então, era uma confusão, né? Esse é um daqueles carros de baixa produção, carro que é feito por um maluco que desenha. E esse carro só fez sucesso por causa do Brasil, filme. Né? Ele só fez sucesso por causa do filme. Era um carro diferente, ele tinha um asa de gaivota que não era o único, isso era muito comum. Isso, né, os Lamborghinis estavam em alta nessa época, todos tinham asa gaivota. E esse carro aí, por algum motivo, o roteirista simpatizou com ele e fez. Foram pouquíssimas unidades no mundo de DeLorean, então tanto que você não acha muitos por aí. Não acha porque os nerds compraram tudo, né? Porque o que acontece? Esse cara, esse tal de DeLorean, que o Marcelo até falou que foi preso e tal, ele até conseguiu provar a inocência dele e sair. Só que aí o nome já tinha ido pro saco, né? O nome dele era o nome da fábrica, já tinha ido pro saco. E por isso a fábrica foi falência em 83. Mas esse modelo especificamente foi o modelo de maior sucesso da DeLorean Motor Company, que é a fábrica dele. Então, depois do filme, né? Não, antes do filme. O carro parou de ser fabricado em 82, 83, quando a fábrica faliu.
E esse modelo é de 81, mas eles já tinham vendido algumas milhares de unidades, sim. É que hoje em dia, né, virou artigo raríssimo, né, claro. E é cult por causa do filme, né? Vale lembrar, né, o Afinado no Amor, que a gente até tava citando no FGCast passado, né, que era aquela cena que o cara chega com um DeLorean, né, e a gente tem na cabeça o DeLorean do De Volta pro Futuro, ó, que maneiro, mas o cara chega e aquele motor de carro explodindo, a asa de gás vai abrir range, tudo. Bom, e aí com o apoio do Spielberg, né, e com essa ideia, essas pequenas alterações de roteiro, eles conseguiram, né, vender o filme. Não, ainda não. Aí eles estavam ainda tentando conseguir vender esse roteiro, né? Que eles foram até chutados da Disney e tudo. Só que pra ele não ficar parado, ele aceitou fazer um trabalho por encomenda. Tipo, ó, tem aqui um filme pra dirigir, beleza. E, que era uma cópia do Indiana Jones, que foi tudo por uma esmeralda. Esse é um filme que ele dirigiu à parte, sem envolvimento com Spielberg. Ele foi, dirigiu e o filme estourou. Fez um puta de um sucesso. Com o filme estourou, todos os estúdios foram atrás dele e falaram: você tem algum projeto? Tem, De Volta pro Futuro. Aí todo mundo queria trabalhar com ele. Aí o que ele falou: agora eu chamo o Spielberg, porque aí ele falou: o único que acreditou em mim enquanto eu tava vendendo o roteiro era o Spielberg. O Spielberg era o único que queria fazer. Então ele voltou, já que é o único que acreditou, vou voltar, né? O cara foi parça, né? E aí foi a Universal que acabou produzindo o filme, né? Bom, além do Michael J. Fox, que a gente já falou antes, né? Que é, o que o Michael J. Fox já fez? Ele tinha feito o Garoto do Futuro, acho que foi no mesmo ano, né? Que, aliás, Excelente. esse nome, só tem esse nome no Brasil por causa do De Volta para o Futuro, né? Lobo Adolescente é o nome do filme, né? Engraçado que o Garoto do Futuro saiu lá fora antes, né? Mas aqui no Brasil só saiu Isso, depois. com esse nome estúpido, né? Ele fazia o Caras e Caretas, que era um seriado de sucesso na época. Depois disso ele fez, durante alguns anos, o Spin City, que era um outro seriado, e esse eu achava muito legal. Esse era o final, Já mais velho. O Caras e Caretas era no comecinho, ele era moleque e era uma bosta. O Spin City era muito bom. E aí foi na época que ele ficou doente, ele foi até substituído pelo Charlie Sheen depois, né? Na verdade não foi a época que ele ficou doente, foi quando a doença... Isso, na época que ele... ele Ele já descobriu... fez um monte de filme antes, já, né? ele descobriu que estava doente durante as filmagens do Dr. Hollywood, em 91. Isso. Oh, legal. Eu ia falar, Dr. Hollywood, além disso ele fez O Segredo do Meu Sucesso, esses dois também passam direto na sessão da tarde. E ele fez um filme chamado Os Espíritos, que ele era um investigador que falava com fantasmas, que é uma bosta. O Peter Jackson, cara, chato pra caramba. Posso fazer só uma intervenção? Doutor Hollywood é o Cars, né? Não sei se vocês assistiram Cars. Não. É o cara da cidade grande que se Mas quem é perde, Cars? aí tem toda... Os carros da Disney, os desenhos. Carros. Eu tô pensando num cara chamado Cars, pô. Fala Carros, cara. É o Carros. É o Dr. Hollywood pra mim é o Carros. Dr. Rei. Eu nunca assisti Carros, Também. cara. Eu nunca assisti Carros. Dr. Hollywood pra mim é o Dr. O Então caso desliga o microfone, levanta e sai, mal. Que... Não assisti Carros, cara, não assisti mesmo. E depois que ele já não tava mais conseguindo atuar, fazendo muitos filmes, ele fez a voz do Stuart Little, né? Acho que em 2 filmes, né? Da série. Fora isso, ele fez alguns filmes de... Vocês têm mais algum aí que vale a pena citar? Os que eu lembrei, os que eu vi foram esses só. Ele fez mais filmes, claro, mas menores, né? Ele fez muita comedinha insignificante, né? Fez muito filme fraquinho. Bom, o também. parceiro dele no filme é o Christopher Lloyd, que é o Dr. Emmett Brown, né? O cientista louco, né? Ele já tinha feito 7 Suspeitos. Eu acho que ele era o Mr. Black ou o Coronel Mostarda. Os 7 Suspeitos é aquele filme, é uma comédia antiga, muito boa. Tem no Netflix, Juliano, você que adora, pode assistir que é divertidíssimo. Que é baseado naquele jogo detetive, né? Então tem um assassinato numa mansão e aí tem os personagens detetive. É muito legal, cara. Ele era um deles. Eu tô na dúvida se era o Coronel Mostarda ou se era o Dr. Black, uma coisa assim. Cara, eu assisti esse filme 2 vezes, sabe que eu não gostei? Bom, ele fez o vilão do Roger Rabbit, né? Aquele que queria derreter os desenhos, né? Muito bom. E ele fez o melhor filme de 2010, Piranha 3D. Espetacular. Eu adoro esse filme, cara. Ele fazia também um cientista maluco, né? Que era, já tava meio marcado, né? E eu acho que ele fez um filme que ele era um alienígena, que era amigo da criançada, que esse eu nunca vi também. Mas é um remake da comédia Meu Marciano Favorito. Mas tem que ver que na época que ele foi, né, que ele foi fazer o De Volta pro Futuro, ele também vinha da série de TV da Táxi, né? Que era ele, o Andy Kaufman. Passou no Brasil essa série aí? Passou série- depois. Depois. Passou depois, é. Show, né, Lucas? Ele passou na Sony, na logo TV que a a Sony cabo. começou a passar isso, passou no É uma série cabo. muito velha. É.
Bom, eu nunca vi. Mas é a base daquele filme Mundo de Andy. Inclusive, ele faz uma ponta no Mundo de Andy fazendo o papel dele mesmo. O papel dele mesmo, isso. Que ele foi... Esse filme, assim, fugindo um pouco, deu muita briga sobre os papéis e todo mundo queria fazer os seus próprios papéis, né? E ele foi um dos que conseguiu. O Danny DeVito não conseguiu fazer o seu próprio papel. Ele queria fazer o George Shapiro, que era o produtor do Andy Kaufman, isso. E ele conseguiu convencê-lo a não fazer ele mesmo. Ele era o produtor do filme, né? O Danny DeVito era o produtor do filme. Mas ele participava também do Táxi. E sim, ele fez questão de ser o Shapiro. Fantástico. De um ator muito peculiar, que foi o Andy Kaufman, né? Mas, enfim. E o Emmett Brown, o Christopher Lloyd participou dele, né? E ele foi o Klingon vilão do Jornada nas Estrelas 3, né? Ele fez mais uns 90 filmes, né, cara? Mas assim, nenhum de sucesso, né? Bom, tá vivo ainda? Tá. Nós temos a mãe do Martin, né, que é a Leia Thompson, como Lorraine Baines, e depois, no começo do filme ela era Lorraine McFly, depois Lorraine Baines, e depois no final de novo Lorraine McFly, né? Apesar de que a intenção dela no meio do filme era virar Lorena Klein, né? Ela fez, além desse filme, ela fez Denis o Pimentinha, ela fez Tubarão 3, sempre foi a mãe. Sempre a tiazinha. E ela fez A Família Buscapé, de 93. Que eu assisti algumas vezes por causa da Erika Eleniak de Baywatch, que era a loirinha. Você tá esquecendo da maior obra em que ela participou. Diga. A maior obra de todos os tempos. Howard, o super-herói. Putz. Nossa, do Pato. Do Lucas. Do Jorge Lucas. Mas peraí, ela era o par romântico dele? Não, né? Ela era o par romântico, ela dorme com o pato. Ela transa com o pato. Exatamente. Então essa mulher já dormiu com filho, já dormiu com pato, ela se encaixa perfeitamente numa pansexual. ela é orgânica. Ainda bem que ela não fez Senhor dos Anéis, senão ela ia pegar aquelas árvores gigantes. Cara, é verdade, ela é orgânica, velho. Bom, o pai do Martin é o Crispin Glover, né? Pelo menos no primeiro filme, né? George McFly. Eu já vou dizer aqui que, na minha opinião, o melhor ator do filme, tem as melhores interpretações do filme. Dá pra dizer, inclusive... Muita gente concorda. E dá pra dizer, inclusive, que o filme, a história do filme, assim... Claro, a gente acompanha a aventura do Martin. Mas quem tem uma história, assim, que tem aquela reviravolta, tudo, é o George, né? O filme conta a história do George, tendo a redenção dele, de vencer o bife e mudar a vida dele, com o apoio, né, do filho que voltou no tempo, né? Porque, na verdade, a jornada do herói, né, se for ver, ela é um princípio básico, é um arco onde o personagem passa por uma modificação. Exatamente. O personagem do Martin McFly, ele não passa por uma modificação, se for ver. Do jeito que ele começa o filme, ele termina, basicamente. Você pode até dizer que ele tá melhor de grana, mas ele não passa, ele não tem uma redenção. É o George McFly que tem isso. Inclusive, isso aí subiu pra cabeça dele, né? Ele ficou achando que ele era o principal ator do filme. E por isso ele saiu nas continuações, né? Quando a gente for falar do FGCast especial de Volta para o Futuro 2, a gente vai comentar da substituição dele, né? Ele pediu uma fortuna, ele queria ganhar mais que o Michael J. Fox, e por isso ele não tá na sequência. Tem também o fato de que ele metiu o pau no Spielberg. Inclusive até hoje ele ainda faz protesto, escreve artigo. Ele é meio revoltado, inclusive depois eu passo até o link de uns artigos dele, acho que ainda tem. Ele deve ter se arrependido muito, ele né? É ator ou ele parou e agora tá como blogueiro agora? Não, ele é ator, ele continua, só que ele tá fazendo ele faz muito mais filme independente, ou alguns papéis pequenos do que... Você vai lembrar dele, Leandro, ele é o vilão das Panteras, né? O primeiro e o segundo, né? Ele mexeu até no cabelo, igual cabelo lambido. E ele fez aquele A Vingança de Willard, de terror, que ele controla os ratos e manda os ratos matar as pessoas. Que é a refilmagem do Willard antigo. Que é um filmaço também. E tá o mesmo George, cara. É o mesmo cara estranho, magrelo. Você não lembra que ele a ressaca da banheira que viaja no tempo? Ele tá naquele filme?
Ele é o cara que perde o braço. Bom, e o que acontece aí? Ele tinha feito, em 1984, ele tinha feito Sexta-feira 13, parte 4. Hã? Filmaço, que a gente ainda vai falar dele na FGCast. Ele morria, Ele era um dos que morria no filme, né, cara? E talvez, isso em 84, talvez por causa do Sexta-feira 13 é que ele conseguiu o papel de George McFly. Pense nisso, cara. Morreu bem. Bom, e nós temos também o Biff Tannen, que é Thomas F. Wilson. Esse não fez mais nada na vida. Despontou para o anonimato. Ele mandou bem também, ele fez um belo papel que ele interpreta, né? Na trilogia, ele faz diversos papéis, né? Bife novo, Bife velho, Bife velho oeste e tal. Na trilogia ele rendeu muito bem. É, excelente ator. Mas eu acho que aí que tá, ele foi tão bem nesse filme que a carreira dele desapareceu, cara. Ele gastou tudo ali, não sei. Ele fez em 86 A Noite das Brincadeiras Mortais, também como um dos caras que morre. Isso um ano depois do De Volta para o Futuro. Mas depois disso... Puta, que merda, né? Imagina, que merda. Ser o vilão do De Volta pro Futuro. Puta papel memorável. Ano seguinte você tá lá, morrendo na noite da E depois disso, mais nada, né? Até hoje devem chamar ele de Bife na rua, né, cara? Se tiver vivo, né, Marcelo? Ah, acho que tá isso daí também. Tá vendo? A gente tem até preguiça de olhar esse cara no IMDb. Esse cara é muito... É o eterno Bife. E a namoradinha do Martin é a Claudia Wells, que era a Jennifer Parker, né, na época. E ela, depois desse filme, ela também teve problemas para assinar a continuação e substituíram ela pela Elizabeth Shue, que o Leandro é fanático. Que, aliás, era outra que também eles estavam pensando em chamar pro primeiro filme, mas não deu certo. Tem uma parada inclusive, assim, eu confesso que eu achava que era Elizabeth Shue nos 3 filmes, cara. Você vê como essa menina não marcou essa Jennifer aí. Não marcou porque não teve... Não apareceu nada. Eu sempre achei que a namorada do Martin era Elizabeth Shue. Quando eu fui rever o filme é que eu percebi que não era ela. E a partir do segundo é. Eu percebi porque ela não tirou a blusa. Ah, cara, eu percebi, cara. Deu pra perceber. Tem a Elizabeth Shue, né, ela é mais cara de menininha, patricinha, tá. Pô, a Claudia Wells, cara, tem uma cara de piranha. Não, é linda, a menina é linda, cara. Mas tem uma cara de piranha. Vantagem pra ela. Bom, ela nunca mais fez nada também, assim, de significante. Ela voltou a interpretar a Jennifer fazendo a voz no jogo, no game da Telltale, que saiu há 1 ou 2 anos atrás. Ela que faz a voz da Jennifer. Imagina só, os caras ligam pra casa da tiazinha. Não, provavelmente ligaram pra Elizabeth Shue e não conseguiram fechar com ela, né? Ela pensa assim, putz, os caras ligam o empresário dela. Sobre aquele filme lá do Você Fez Sucesso, De Volta pro Futuro, ela pensa, puta, uma continuação. Não, tô me chamando. Esse filme, esse jogo, não sei se vocês jogaram, eu joguei. Você terminou, inclusive, né? Eu terminei, depois a gente pode falar sobre ele. O único personagem dos principais que não dubla é o McFly. Mas é muito interessante que durante o começo da jornadinha que eles têm lá, aparece o McFly de fato. Ele faz uma pontinha. Isso, ele faz uma participação no game, mas fazendo uma voz bem rapidinha, né? Uma pontinha, ele faz tipo uma aparição a lá Stan Lee, sabe? Ele aparece pra só dar pra mostrar uma sugestão. É bem interessante. Mas o personagem principal não é ele. O Emmett Brown é o Christopher Lloyd que faz. O Biff eu não sei, mas eu sei que a namoradinha dele é a própria atriz. Bom, e outra personagem que vale a pena citar nesse filme é Wendy Jo Spaver. Vocês não fazem ideia de quem seja, né? Eu sei. Claro que você sabe, né? Mas é a irmã gorda do McFly, né? Por que eu tô citando ela aqui? Porque ela fez A Última Festa de Solteiro, que é um filmaço com Tom Hanks que eu devo ter assistido umas 200 vezes. Nossa, ela é a mulher do irmão do Tom. A mulher do cara, exatamente. Aquela que vai no mecânico e o cara passa óleo na bunda dela. Isso que é bom. Mas o que ela faz no... A irmã, ela só aparece no ela, a irmã, ela tá em... Ela fica na mesa dando uma choradinha lá, falando algumas coisinhas, umas pontas bem bobas no começo. Lembrei daquela menina do aquele desenho do... Oh, caramba, Scooby-Doo? Qual era daquela Velma. Daphne. Não, a Daphne era gostosa, a Velma. A Velma. Exatamente. Não, ela tá em vários... E ela tá... Essa atriz tá em vários filmes do Zemeckis, né, cara? Ela tá no Febre de Juventude. Pô, eu só lembro dela da Última Festa de Solteiro, na hora que tem aquela suruba cheia de japonês que ela tá fazendo de puta. Aí ela fala pras meninas, pode ir embora que eu dou conta deles. Aí ela fica com 8 japoneses. Quem fica é a outra lá, a amiga...
Ué, não, é a gordinha, cara. Das meninas. Ela não é a É gordinha. a mãe da noiva, então, que fica? Não, não é a mãe da noiva, é uma outra, aquela amiga que, ai, seus amigos são idiotas, ai, esses homens só pensam em sexo e não sei o que, ai, não, pode ir na frente, ela, garoto, vocês têm essa chance. Vamos falar do filme propriamente dito, né? Como o Marcelo falou. Ah, e falta falar, nesse filme, no De Volta pro Futuro, teve o Billy Zane, o fantasma. Quem é esse? Você não lembra o fantasma? Não. Calma aí, no primeiro teve o Billy Zane? No primeiro tem o Billy Zane. Ele é um dos caras da gangue do bife. Não é o idiota que fica de óculos 3D no meio da rua, não, né? Não, é um outro. Puta, dá uma raiva daquele cara de óculos 3D, cara. Bom, eu não sei quem é Billy Zane, eu nunca assisti Fantasma. O garçom lá, o negão garçom, que é candidato a prefeito, ele fez mais alguma coisa depois, não? Deve ter feito, mas esse não é um Parecia cara... uma manjadinha aquele cara. Passou não batido, lembrava dele. esse passou batido. Bom, já começa o filme, né? A gente conhecendo a casa do Dr. Brown, né? Que tá meio abandonada, a gente percebe isso porque tem a questão da cafeteira que joga água no chão, a comida do cachorro, né? Que ele tem um monte de equipamento, né? Então tem Dá a uma... impressão que ele tá na rua direto, né? É, cara? ele tá com algum problema, ele tá na rua há alguns dias, ele tá fora de casa, né? Talvez testando já o carro, né? E a gente... então, isso a gente vai entender logo mais, daqui a pouco, né? E o que acontece aí? Um pouco nessa hora mostra um monte de relógio, né? Que ele tem vários relógios sincronizados na casa dele. E um deles é uma miniatura de um relógio e tem um cara pendurado no ponteiro. Algumas pessoas viram isso e ficaram encantados, falando, nossa, eles já colocaram um easter egg do próprio filme, né? Porque no final ele tá pendurado no ponteiro, né? Só que depois o próprio pessoal do filme desmentiu, falou que aquilo é um outro filme de 1920, sei lá, que tem aquela cena clássica do cara pendurado no ponteiro. É o Lloyd ou o Keaton, de um deles agora, o Homem-Mosca, se não me engano, é um negócio. Pô, mas agora, aquele relógio do gatinho ali, eu queria tão daquele, cara. Você sempre viu aquele relógio do gatinho, Que né? fica Balançadinho. um lado pro outro. Porra, aquilo era Aquilo é assustador, cara. dá uma cagada Legal. foda. O legal dessa cena é que ela quase foi uma tomada... um take só, né, cara? Você vê que a câmera vai, ela anda, rola tudo, vai por baixo, sobe, volta. Eles só tiveram um problema, que a câmera deu uma balançada, que eles tinham que descer pro chão na hora da comida do cachorro, então eles têm um corte. Tudo bem, mas não é uma cena tão difícil de fazer num take só, né, cara? É só alguém apertar... Por causa do naquela época, por causa de cronometrar o tempo das coisas que tinham que estar acontecendo. Você tinha TV que ligava, você tinha torradeira, você tinha... tudo bem, cara, mas já tinha inventado o controle remoto na época, cara. Era tranquilo isso aí. Bom, mas aí a gente percebe que o Dr. Brown tá fora há alguns dias, né? Por causa dessa questão da casa tá meio abandonada, né? E aí o Marty chega, né? Ainda não mostrou a cara, entra só o sapatinho dele, né? E ele vai, doutor, você tá aqui, doutor, tal. Ele encosta o skate e vai brincar com a guitarra naquela super caixa de som dele, né? Encosta o skate na caixa de plutônio, né? Detalhe. Já tem a caixa de plutônio embaixo. E que na TV tava falando de um plutônio que foi roubado. Isso. Aí tem aquela questão dele fazer um teste com a guitarrinha dele na caixa de som gigante, né? Ele é jogado longe e tal, tem uns efeitos de papelzinho voando e tal. É aquele clipe do Michael Jackson com o Macaulay Culkin, é baseado nisso? Claro, esse é claro, esse é o Black and White, o primeiro vídeo do Michael Jackson depois de muito tempo. Isso. O moleque aumenta os sons igual a introdução do Black and White. O Black and White, ele é um vídeo que veio depois de um longo tempo que o Michael Jackson ficou parado. E a introdução é Macaulay Culkin, que já estava em alta com Esqueceram de Mim. O pai é o John Goodman. O moleque mostrando. Isso, o pai dele é o John Goodman. O George Wendt. Fez a Casa do Espanto e Cheers. Certeza? Bom. Certeza. Eu acho que é John Goodman, né, Marcelo? Não, é o George Wendt. Então é idêntico, cara. Não, eles são muito parecidos. Tá. Aí ele... isso é antes do filme, né? Antes da música em si, ele faz... Ele aumenta todos liga o plug na guitarra. Isso, liga o plug. E você vai ouvindo aquele... né, sensacional. Microfonia e reverberação na hora que ele bate na guitarra, estoura tudo e o pai sai voando. Na hora que o pai cai no meio da tribo, começa a música.
Ah, eu lembrei. Mas é uma alusão clara. É, pra óbvio, mim, óbvio. claro, a alusão Não, a sim, eu também, lembrei na hora. Bom, o Marty sai voando, cai lá, em vez de cair surdo, né, com os tímpanos estourados, ele só abaixa o óculos e fala... Sangrante, muito, o ouvido sangrando e acabou aí, morreu aí. Mas não, ele abaixa o óculos e fala rock and roll, né, e aí o doutor liga pra ele e fala, né, me encontre, acho que 1h30 da manhã, no Twin Pine Mall, no estacionamento do Twin Pine Mall, que eu tenho uma grande descoberta que eu preciso mostrar pra você, tal. Traga a câmera filmadora, né? Aí beleza. E aí ele comenta que os relógios começam a tocar, né? Aí ele comenta, perfeito, estão todos, acho que 20 e tantos minutos atrasados, né? Só pro Marty se tocar que ele tá atrasado pra ir pra escola, né? E aí começa a tocar a música, né? A música que foi indicada ao Oscar de melhor canção original, né? Do Hugh Lewis and Foi feita News. pra esse filme, essa música? Foi feita pro filme. Eles fizeram acho que 2 Por quê? músicas pra esse filme, né? O que? Do Rio Lewis? Isso. Fizeram 2 músicas. Tem outra música que é Back in Time, né? É óbvio. E toca no Toca final. quando ele tá acordando no final também, que é óbvio pelo nome que é pro filme também, né? Pega o skate, né? Então a gente já sabe que o Marty é um bom skatista, né? E aí ele vai pra escola de skate. Skate não, é de rabeta, né? Quem nunca fez isso depois, né? Um monte de gente morreu. Pega o skate, vai andar na rabeta de caminhão e aí morre Isso, ele atropelado. fica segurando no Jeep, né, cara? E pega uma Gosta da carona. rabeta. É. E aí ele chega na escola, a gente conhece a Jennifer, que é a namorada gostosa dele. E conhece o diretor da escola, não é diretor, né? É o Bedel, sei lá, o careca lá. Bedel. O mala lá, eu não lembro o nome dele. Não. Supervisor do pátio. Strickland. Como? Strickland. Strickland. E ele fala, né? Você é um perdedor, todos os McFlys de todos os tempos nunca conseguiram nada, são todos perdedores e tal. Você que nem o idiota do seu pai. Aquele papo todo. E... Naquela época não tinha processo, né, cara? Se fosse hoje isso, cara. é assédio Se o professor moral. falar um pouquinho mais alto pro aluno, o aluno já processa a escola toda, né? Naquela época não tinha isso. Isso que se não for no estado, que o nego chega e dá uma facada no o cara que fala uma coisa dessa. Bom, e aí quando ele vai pra casa a gente vê que o pai dele é realmente um bosta, né? Exatamente como o Strickland falou, né? Que ele tá tomando um esporro do Biff porque o Biff bateu o carro dele, né, cara? Porra, você me emprestou um carro que tinha um ponto cego, eu bati o carro e tal, e agora o seu seguro vai ter ele... um bundão, né? Sendo humilhado pelo Biff, né? E aí tem uma conversa, o Biff vai embora, dando risada e tal, tem uma conversa do McFly com o pai dele, né? Do Martin com o George. Falando, porra, pai, você devia, né, confrontar esse tipo de coisa, né? E ele fala, não, eu sou muito ruim nesse tipo de coisa e tal. Uma coisa que a gente acho que passou, quando ele tá saindo da escola, que ele fracassa no teste da banda. Já mais, teve o teste. Tudo isso no dia da escola. Ele tinha um teste, que ele fracassa, né? Ele começa a tocar, os caras. Os caras falam, muito alto. Pô, mas já tava em Too damn loud. 85, cara. E quem fala o muito alto é o Huey Lewis. Isso, e o resto da banda é que tá tocando com o Martin no palco. É isso mesmo. Aí o que acontece? Ele sai com a namorada, né? Eles estão na praça central da cidade. E aí ele ganha um folheto pra... A tiazinha lá que quer... Isso, eu achava que isso era depois, tem razão. Pra salvar o relógio da torre, e ela fala, né? Tudo no filme tem um motivo de ser, né? Tá tudo interligado, né? O roteiro é amarradíssimo. E aí ela fala pra ele, ó, no dia tal horas cai um raio no relógio da torre. Não, fala não, tá no tá no folheto explicadinho. E eles querem arrumar o relógio e a gente quer manter como patrimônio esse relógio assim, do jeito que tá. E ele não joga fora o folheto porque a menina escreve o telefone. A menina anota o telefone da avó, porque ela vai passar o final de semana na casa da avó, uma coisa assim, ela anota o telefone da avó dela no folheto e escreve eu te amo. E aí, claro, né, tá justificado porque que ele guarda o papel, né, porque o folheto você joga na rua, né, joga no lixo. Claro. E aí o que acontece? Ele vai pra casa, tem essa questão com o pai dele e a gente vê que o pai dele é um bundão tremendo, né. E a mãe dele é uma cola. E a mãe dele é uma infeliz, né? E aí eles contam, né? Outra parte do roteiro que é amarradinha. Porra, mãe, por que você tá com esse bosta, né? Tal. E aí ela fala, né? Porra, porque a gente se conheceu, ela conta a história deles, e ela fala do baile no colégio, quando eles se beijaram pela primeira vez. E foi quando ela percebeu que eles iam ficar juntos pro resto da vida, né?
Mas Você ela vê que fala quando ela Mas ela fala que se conheceram no atropelamento. Ela fala Isso, ela conta a história toda, né? Que ele tava, sei lá, observando pássaros e o pai dela atropelou ele foi pra casa, ela começou a gostar dele e eles foram juntos pro baile, é isso mesmo. Tá. na hora que ela fala que eu sei que a gente ia ficar junto pro resto da vida, então Faz a ela cara. olha com uma cara de Uma cara de puta merda, que bosta, né, cara? Onde é que eu tô, né? Nunca amarrei meu bode, né? Bom, E ele vendo televisão, aqueles programas de comédia. e aquela risada sensacional, né, dele, né, do McFly. Essa aí, Marcelo. Aí ele vai pro shopping encontrar o Dr. Brown, né? E aí eles conhecem, apresentam o DeLorean, né? Que é uma imagem chocante, ele saindo dentro do caminhão, com aquele gelo seco todo, né? Um negócio style pra cacete, né? De fumaça, né? Só fazer estilo, né, cara? Gelo seco deve ter usado uma meia tonelada, né? E aí o doutor explica pra ele tudo, né? E como é que funciona, a questão do plutônio. Ele fala que roubou o plutônio dos líbios, né? Que eram terroristas que deram plutônio pra ele fazer uma bomba e ele fez uma bombinha fajuta, né? Pra poder ficar com plutônio. Aí nesse caso, a gente tem que o personagem do Dr. Brown, ele é um personagem de exposição, ele tem que explicar o que tá se passando. Sim, claro. O que acontece? Viajar no tempo é uma questão meio complicada, não é algo normal do dia a dia. Então você precisa setar regras no seu filme, e aí é um problema para roteiros que ninguém gosta de um personagem que fica falando, olha, A é por causa de B, por causa de C, por causa de D. Então Mas nesse filme não é uma coisa assim chata, cara, porque além de ser super interessante, ele tá explicando pra câmera, né? Então ele tá documentando aquilo, então ele tá justificado, né? Exatamente. Aí você faz a exposição de uma forma orgânica. Eu quero filmar, eu vou ter essa explicação. Só que pra parecer algo normal, eu tô filmando isso pra poder registrar, então é crível que o cara vai ficar falando isso, entendeu? Isso. Não é que nem outro filme que o cara precisa expor o que tá acontecendo. Ou fica falando sozinho, né? Esse filme fica pensando alto. No filme. E aí o que acontece, né? Por ser um negócio de viagem no tempo que é complicado, você precisa, não adianta, você precisa expor como funciona a sua viagem no tempo, que é aquilo que eu falei. Ela pode ser uma viagem que você viaja no espaço ou no tempo, a sua viagem no tempo, e aí são as regras que vão ser impostas no filme, pode alterar o passado ou não. Tipo, tem a questão dos universos paralelos, tem a questão de alterar o passado, tem várias e várias teorias, né, cara? Tem filme de viagem no tempo que o cara viaja no passado, mata macaco, mata homem das cavernas e não acontece nada. O melhor é dos Simpsons, cara, que ele viaja no tempo. Que era isso que eu ia falar, é baseado numa história clássica, se não me engano, do Ray Bradbury, é Sound of Thunder. Que o cara viaja no tempo, o cara pisa numa borboleta e o mundo quase acaba. Isso. Ele volta no tempo, o Homer vai pra era pré-histórica, aí pousa um mosquito nele, ele bate, mata o mosquito, pronto, quando ele volta o mundo é outro, né, cara? Bom, mas aí eles fazem a experiência com Einstein, né, que é o cachorro do Brown. Eles colocam ele no carro e mandam ele 1 minuto pro futuro, né? Aí a gente vê que realmente o Martin é no mínimo idiota. Não, ele é muito idiota nessa parte do filme. Primeiro, que durante a experiência o carro vem acelerando a 88 milhas por hora na frente deles e eles não saem da frente com a câmera, né? Não, ele tenta sair. Ele tenta sair, o doutor segura ele. Se meus cálculos estiverem corretos, você vai ver serious shit. Fez uma piadinha, ele puxou, ele tentou sair, o cara puxou. Tudo bem. E aí? Ele acredita. Vai confiar assim na casa do caralho, né, meu amigo? Você vê um carro vindo pra cima de você, você não sabe o que vai acontecer. Isso foi uma piadinha isso aí, cara. Se meus cálculos. Exatamente. Só que mostra a confiança de Martin McFly. Isso, eu já tava do outro lado, né? E aí ele manda o cara 1 minuto pro futuro, o cachorro. Que é mais um recurso de roteiro, né? Show, don't tell, quer dizer, não fala, mostra. Tá, e aí passam-se 1 minuto e 21. Eu sei disso porque tem diversos nets reclamando na internet disso do filme. E o cachorro volta exatamente 1 minuto depois, né? E também aquele negócio, o doutor tá bem distraído, sai da frente, quando ele empurra o carro volta exatamente onde ele estava, né? Quase matou o Martin 2 vezes, né? Mas beleza, e o carro... Mas essa cena, eu acho que merece até um comentário, é de fuder. Espetacular. A cena do carro implodindo, um fogo que implode e aí forma só a trilha de fogo, é do caralho, isso aí não envelheceu. Não, cara. é espetacular, cara, e nos anos 80, cara, imagina. Coisa que eu acho, o conceito é ótimo, mas a execução, quando o fogo passa por ele... Tem? Tem um chroma key brilhando ali e tal. O chroma key ali é o único efeito, aliás, do filme que eu acho uma merda. O resto tá bacana, mas esse tá... Não, mas a ideia era eles estarem pegando fogo, os dois, né?
com as calças. Na época funcionou, mas hoje, cara, esse efeito envelheceu, cara. Esse aí dá pra ver um chroma mal feitinho ali. Bom, mas aí agora, Leandro, você vai me falar que é uma piadinha ou que o Martin é um idiota? O carro tá coberto de gelo, o doutor põe a mão e faz... ele fala, oi, o que foi, tá quente? A gente viu, todo mundo percebeu que tinha gelo ali, Maurício. A gente percebeu, mas ele tenha falado isso porque ele viu que era... O carro pegou fogo, né? Tá bom. Aí ele mostra o relógio do cachorro, né? Mostrando que tá exatamente um minuto, né? Porque pro Einstein a viagem foi instantânea, pra eles passaram-se um minuto. E aí a gente entende toda a lógica da viagem no tempo, né? Tá tudo explicado ali, todas as regras estão colocadas. E aí tem a segunda exposição pra poder setar a parte dele no passado, né? Que ele fala, não... Esse carro ele é elétrico, mas ele precisa do plutônio para gerar uma reação que jogue 1.21 gigawatts de energia. Exatamente. Eu não sei se foi na dublagem que ele falou que o carro é elétrico, né? Ele fala que os circuitos do tempo são elétricos. O dispositivo, Isso, o carro é gasolina, o dispositivo é elétrico. É gasolina. Isso. Aliás, o problema do 3 é a falta de gasolina. É a gasolina, isso mesmo. Então ele fala, essa porra, né? Ele fala, esse troço é atômico, ele fala, não, é elétrico, ele tá se referindo aos circuitos do tempo, né? Uhum. Bom, aí nisso voltam os Líbios, né? Os Líbios chegam atrás do doutor, né? Que roubou eles. Uma Kombi, né? Com uma Kombi azul. Kombi Loft, né? E metralham o Dr. Brown, né? Aí a gente já começa, né? O filme já fica, porra, que triste e tal. O Dr. Brown morreu, beleza. Aí quando ele vai atirar no McFly, clássico, a metralhadora falha, né? E aí ele se joga pra dentro do carro. E ele só tá querendo fugir dos Líbios, né? Mas antes eles tinham colocado no circuito do tempo a data, né? De 1955, que é o dia... Quase nos esquecemos da coisa mais importante de tudo que estamos falando hoje. O dia em que Emmett Brown bateu a cabeça na privada e na pia. Visualizou isso. E visualizou o capacitor de fluxo. Isso, por isso ele colocou essa data, assim, só como pra mostrando como é que regula o relógio pro Martin, né? Foi o passo inicial da máquina do tempo. Isso. Né? Foi o dia que ele imaginou o capacitor. Que ele sonhou com isso. Ele até fala que ele gastou a fortuna inteira da família. Ele fala que ali no shopping era uma fazenda, que tinha um velho que só plantava pinheiro. Tá? Isso, todas as coisas citadas no filme vão ter uma amarração em algum lugar, né? E aí ele coloca essa data, e como o Martin está fugindo dos Líbios, e ele já tinha abastecido o carro, né, com plutônio para mostrar como é que fazia, ele atinge 88 milhas por hora e pum, é lançado para 1955, né? E aí ele cai exatamente na fazenda que o Dr. Brown tinha dito, né? Esse shopping aqui, antigamente era uma fazenda de um cara que tinha uma estranha mania de plantar pinheiros, né? E aí... Você tem que ver uma coisa, porque assim, o filme é vendido como uma ficção científica, apesar de ser realmente uma comédia, né? E a gente é bem enganado, que parece que o filme tem efeito pra caramba, não sei, mas não tem tanto, né, não, cara? Assim que ele viaja no tempo, putz, é só no finalzinho. Parece que o filme todo tem, acho que 30 efeitos especiais só, um negócio assim que pra um filme de ficção, comédia, será que... Por isso que eu curti mais o 2 do que o primeiro. Não é só por isso. O 2 é mais legal pela história, não é pela quantidade de efeitos, né? O 2... não é efeitos, mas porque eu queria ver... É que eles vão pro passado, né? Eu queria ver o futuro. Entendi. Quando a gente pega o título, a gente vê De Volta para o Futuro, a gente pensa que é o futuro. Não, vamos falar do título do filme então. É genial, cara. De Volta para o Futuro. Ele foi pro passado e querem mandar ele de volta para o futuro. Que o futuro é 1985, né? Não tá errado, é de volta para o futuro. Mas eu digo assim, de volta para o presente teria que não, ser. porque em 1955 ele está indo de volta para o futuro e o doutor fala: eu vou mandar você de volta para o futuro, porque quem tá falando isso é o Emmett Brown de 55. Pro Doutor de 55. É sensacional o nome do filme, cara. Eu acho esse filme sensacional. Mas quem pega sem ver o filme pensa que vai mostrar alguma coisa do futuro, né? Aí é que tá a genialidade do título, né, cara? É um filme chamado De Volta para o Futuro, faz sentido o nome, mas é passado no passado. Pra ele, o McFly, ele é de volta para o presente dele. Ainda mais que naquela época dos anos 80, né? O futuro. Você falava futuro, ai que legal. Era um nome. Era um... Sobre o nome do filme, faltou muito pouco para esse filme se chamar O Homem do Espaço de Plutão. Porque o cara da Universal, quando topou fazer o roteiro e tal, ele mandou um memorando tal pro Spielberg, para todo mundo, falando que ninguém ia no cinema assistir um filme com a palavra futuro no título, que
o pessoal não se interessava por esse tipo de coisa e tal, e ele queria que fosse o Homem do Espaço de Plutão, Pluto, né, em inglês, que é pra fazer um trocadilho com plutônio e com a piada que quando o carro cai no celeiro, né, que a gente tá nessa parte agora. E aí tá na revista Spaceman from Pluto. Isso, é a revista que o moleque tá segurando. Esse era pra ser o nome do filme. E aí o Spielberg pegou no meio de uma reunião e falou pra ele assim, cheio de gente na sala, falou assim: pô, todo mundo riu muito com aquele seu memorando, aquela sua piada de mudar o nome do filme e tal. E aí o cara ficou com vergonha de falar que era sério e riu junto e ficou por isso mesmo, e ele conseguiu manter o nome do filme como ele queria. Bom, nessa viagem para 1955 ele cai justamente na fazenda do cara, né? E vai cair dentro do celeiro. E aí é que a gente falou, aparece o dono da fazenda junto com o filho e o Marty saindo com a roupa que ele tava, né? Que é a roupa anti-radiação, né? E com o capacete, né? Porque no acidente o capacete caiu na cabeça dele. E aí o DeLorean é igualzinho ao carro da revista, né? A nave espacial da revista. A roupa anti-radiação é igualzinha do alienígena da capa da revista, né? Eu estranhei naquela época que eu vi isso aí. Eu pensei, será que não existe carro nessa época? Mas não é que não existe carro, que não existia carro daquele estilo, né, cara? daquele estilo. E né? aparecendo do nada no meio de uma fazenda de madrugada, né? E aí o fazendeiro fica maluco, atira nele e tal, ele sai de dentro do celeiro com o carro. Aquele tiro de 12 era pra ter passado a porta e pegado ele, né? Espetacular. O cara arrebenta Ele a fechou porta inteira. tomou um tiro de 12 na lata. Bem na hora que Era ele bala fechou. de borracha. Sobrou nada da porta, a borrachadura é essa. E aí ele sai a milhão e derruba um pinheiro, né? E aí tem outro easter egg do filme, né? Porque o shopping era Twin Pine Mall, que é pinheiros gêmeos, né? E aí quando ele derruba, o cara sai puto. Porra, ele derrubou meu pinheiro, esse filho da puta derrubou meu pinheiro. E quando ele volta no final do filme, é Lone Pine Mall, que é o shopping do pinheiro solitário, né? Porque Eu não Isso não é easter egg. Isso não é easter egg, cara. Isso é uma piada. É muito. Isso é uma das piadas mais geniais. É muito legal. Aliás, isso, cara. Isso é a marca do De Volta para o Futuro. É cheio, Essas pequenas cheio de piadinhas. detalhes, exatamente. É isso, né? É esse o motivo dele ter feito tanto sucesso. É genial. É, um filme excelente. Bom, aí ele se pica com esse carro e ele resolve que ele vai, né? Ele para lá no centro da cidade, né, e descobre que ele realmente está em 1955, né? E aí a gente tem um monte de coisas que vai amarrar o filme, né? Tem um cinema passando um filme do Ronald Reagan, né? Que era ator na época, né? Tem o jornal, né? Ele pega o jornal e vê a data, né? E aí tem uma cena excluída que tem no Blu-ray, que é ele pega uma mulher e fala assim: me belisca, por favor, né? Aí a mulher fala: como é que é? Ele fala: me belisca. Aí ela dá um tapa na cara dele, né? E aí ele percebe onde ele tá, né? Ele vai pra um barzinho porque ele tem que achar o Dr. Brown, né? Porque ele fala: pô, o único cara que pode me ajudar a resolver esse imbróglio, né? É o Dr. Brown. Ele vai pro bar, ele pega a lista telefônica e ele arranca a página. Isso é um absurdo também, né, cara? Ele vai falar com o cara do... Todo mundo fazia isso, arrancando a página. Era pro cara dar uma ralada nele, né? Ele vai com a página na mão, olha a página e fala: vem cá, onde é que fica essa rua? O cara fala: seu filho da puta! O filme americano tem isso do cara arrancar a página, né, cara? Vai fazer isso aqui no Brasil, você vai ver o cacete que você toma. Na época que existia a lista telefônica, né? Porque hoje em dia também não tem mais. Bom, e aí, nesse bar ele resolve tomar uma Pepsi, né? Ele fala, tem um monte de piadinha, né? Ele fala: vê uma Pepsi Free, né? Porque outra característica do filme também é que ele é cheio de merchandising, mas bem encaixado, né, cara? Ele pede uma Pepsi, né? Uma Pepsi... Na verdade é uma Tab. Tá, o que é uma Tab, Marcelo? É tipo uma Diet Pepsi. Isso. Ele mesmo fala isso. Ele explica pro cara, né? E aí ele fala qualquer coisa free, né? Quer dizer, sem açúcar, né? O cara fala, não, de graça. Cara, você vai ter que pagar, cara. Não é assim. Começa todas essas piadinhas, né? Uma atrás da outra aí, né? Ah, o free era sem de graça? Não, sem açúcar. Ele quis dizer sem açúcar, e o cara quis entendeu como de graça, né? Porque naquela época não tinha. Ele tá a roupa dele, né? Ele tá de colete. Isso, né? Todo mundo acha que é salva-vidas. 1955, cara. Você tinha diabetes, você tava morto. É o confronto, né, cara? É o confronto das gerações aí. Agora, filme usa isso direto, né? E aí entra o Biff no boteco e fala: McFly, né? Aí os dois olham, né? Ele não tinha percebido, mas ele tava do lado do pai dele. E aí ele fala: nossa, Biff, né? E aí ele vai chegando perto, e aí que o Marty percebe que ele tá falando com o George do lado, né? E aí tem mais o Biff maltrata o George mais um pouco, né? Ele vai embora e o Marty fica olhando pro George com aquela cara, né, de... E aí o George até confronta ele, né? Fala: tá olhando o quê, né?
Mas aí o cara que limpa o boteco, né? Vai ser o futuro prefeito da cidade, né? E aí ele fala pro cara: você devia se impor, eu vou ser alguém na vida um dia. O Marty fala: você vai ser mesmo, você vai ser prefeito, né? Boa ideia! Boa ideia, gostei da ideia, tá? Quer dizer, o Marty mudou a história de muita gente, né, cara? Se bem que não, né? Se bem que não, o cara ia ser prefeito de qualquer forma. Ali. Pra passar a ideia que ele só deu a ideia ou antecipou as coisas, né? Vamos dizer assim. Né? E aí, quando ele fica ali meio chocado e tal, o George vai embora e ele corre pra seguir o pai dele, né? Até aí, ele ainda não tinha conversado com o doutor sobre essa questão de... né? Porque também ele nem tava prevendo que ia voltar no tempo e tal. Que não podia influenciar, né? No passado, né? Porque quando ele vai atrás do pai, a gente pensa, porra, o que ele vai fazer, cara? Ele vai fazer merda e tal. Mas ele não tava pensando nisso, né? Ele só tava querendo falar com o George, né? E aí ele encontra o pai dele lá observando a mulher, né? Olhando a mulher com binóculo em cima da árvore. Quando o pai cai e vai ser atropelado pelo avô dele, ele salva o pai e é ele que é atropelado. Aí que vem a trama toda do filme, né? Ele tava só de curioso no início, né? Ele tava só querendo saber, né? Eu tava encantado, né? Assustado, sei lá, de ver o pai dele naquela época, né? Mas ele acaba se envolvendo, né? Meio no reflexo. E aí, em vez do George ir pra casa, quem vai pra casa do avô é ele, né? E aí que a gente conhece a mãe dele jovem, que na verdade é uma tremenda de uma piranha. A cedinha pro tempo dela, né? Digamos assim. E aí ela chama ele de Calvin Klein, né? Porque tá bordado na cueca roxa dele, né? Calvin Klein. É isso que o filme tem um monte desses merchandising bem encaixado, né, cara? O do Texaco é legal, né? O posto antes e o posto depois, né? Tem o Texaco, tem o Ele nota, a né, quando ele Pepsi. vê o posto Texaco, ele nota o posto Texaco, ele vê 500 mil negros trabalhando pro carro, né? O carro para, já vem o cara metendo uma bomba de gasolina, outro trocando pneu, outro pode crer. limpando o vidro. E aí ele contrasta com como é nos anos 80, que é só um cara, quando muito, senão é você que tá pondo a bomba. E uma coisa também, mostrou Burger King no início, mas não mostrou antes, né? Você quer mostrar um Burger King, não sei quanto tempo tem o Burger King? Não sei quanto tempo. Tá. Porque focou muito o Burger King no início e depois não mostrou mais no passado. Então será que o Burger King não era justamente o boteco que ele encontrou o pai? Não, o Burger King tava na avenida, lá perto da casa do Dr. Brown, né? Ah, tá. Não reparei. Mas também é aquilo, né? A casa do Dr. Brown foi dilapidada, né? Era toda uma mansão, era todo um negócio bem maior, né? Bom, mas aí ele vai atrás do pai dele, ele acaba indo parar na casa da mãe, né? E a mãe se apaixona por ele, né? Então ela chama ele de Calvin Martin Klein, né? Porque ele fala, não, me chama de Martin, né? Então ela acha que é o nome do meio dele, né? E ela fala, eu que eu vi isso bordar na sua cueca. Ele, porra, minha mãe arrancou minha calça, velho. E aí ele desce pra tomar o café da manhã com a família e tal. A mãe pega na perna dele, ele toma um puta susto. Tem toda uma piadinha com a televisão, né? Que eles têm uma TV, ele fala que tem duas, né? Tem o tio dele que tá no bercinho, ele fala que é o tio muito que tá preso, né? Ele fala, vai se acostumando com as grades, né, tio? Tá. E a mãe fala que ele adora ficar lá. Ele adora o cercadinho, né? E aí quando a mãe pega na perna dele, deixa ele dormir no meu quarto, pega na perna dele, ele se assusta e sai correndo, né? E aí ele vai na casa do Brown, né? Que ele já tinha pego o endereço. E aí o vô dele ainda fala, Lorraine, se você tiver filhos assim, eu te deserdo. Ainda tem a mas a atitude da filha, se fosse a minha filha falar, deixa eu dormir no meu quarto, eu dava um tapa na hora. Ainda mais em 1955, né, cara? Imagina. Badia. Bom, e aí ele vai falar com o Dr. Brown, é claro, né? O Dr. Brown não acredita nele, mas a cena é sensacional, né? Que ele bate na porta, o doutor puxa ele pra dentro, enfia um negócio na testa dele, pum, né? Fala, não me diga nada. Eu vou ler seus pensamentos, né? E aí ele fala um monte de merda. Vendedor de jornal. Você tá ligado que tem uma teoria de que o Dr. Brown, essa máquina de ler os pensamentos, na verdade funcionou. Como assim? Porque a partir todas as 3 coisas que ele fala, mais ou menos, tem a ver com o que o Marty tá passando. Né? Ele fala, você veio de muito longe. Ele realmente veio de muito longe. Mas... E tem... Depois eu passo o link. Essas teorias malucas da internet, né, cara? Foi só chute, muito legal, cara. Muito engraçado. Bom, e aí ele fala, né? Não, nada disso. Aí quando ele fala... Ele arranca o negócio da testa, né? E fala, eu vim do futuro, né? E aí o doutor olha e fala, sabe o que isso significa, né? Aí fica todo mundo tenso. Fala que essa porra não funciona, fica puto com a máquina e tal. É engraçadíssimo. E aí ele não consegue convencer o doutor, né? A princípio. O cara fala, você é maluco e tal, sai daqui. E aí tem o lance do Ronald Reagan, né? Que tava no cinema, que eu comentei agora há pouco, né? Ele fala, quem é o presidente, né? Fala, Ronald Reagan. Fala, o ator, né?
Porque além de tudo, na época que o filme foi gravado, o Ronald Reagan era o presidente, e eles conseguiram encaixar mais essa piadinha no roteiro, né? Que em 1955 ele já era conhecido, mas ninguém nunca imaginou que ele seria presidente um dia, né? Ele até faz a piadinha, quem é o vice? O Jerry Lewis, né? E dá risada e tal. E bota o Marty pra fora de casa, né? E aí quando ele já tá do lado de fora, ele fala da questão da cicatriz, o machucado que ele tem na testa, que ele contou pra ele, que ele caiu, bateu a cabeça e teve a ideia do circuito do tempo, né? Não diga circuito do tempo, capacitor de fluxo. Capacitor de fluxo, perfeito. Foi o que ele desenhou. E aí ele mostra o capacitor de fluxo no DeLorean, né, tal, e eles levam o carro pra dentro do estúdio, não, do laboratório do Dr. Brown, na casa dele, né? E aí ele explica tudo, ele mostra a câmera pro doutor, vídeo, né? Ele consegue ligar uma filmadora de 85 numa TV de 1955. Usou o cabo RCA, meu amigo. É fácil, conecta fácil. Se bem que nos extras tem uma imagem cortada também que ele tá tentando conectar. E aí ele pede pro doutor, você tem aí um disjuntor, sei lá o que tal. Ele fala o nome de um equipamento, o doutor fala, que porra é essa? Ele fala, deixa pra lá, né? Eles cortaram essa cena do filme, mas ele consegue ligar a câmera e mostra pro doutor tudo, né? O doutor fica impressionado, nossa, eu ainda tinha cabelo. Não precisava, né? Podia mostrar na lente da câmera, né? Nem precisava ligar na TV, né? Não sei se essa TV... mas aí a plateia precisa ver o que tá se passando na TV. Sim. É, tem mais isso também, né? E aí ele mostra pro doutor, né? E aí ele fica maluco, né? Volta essa parte, né? Que é quando ele fala que precisa de 1.21 gigawatts, né? Que tem a cena clássica. 1.21 gigawatts, né? Que ele fica desesperado, né? É uma merda, fica doido. Ele fica maluco, né? E aí ele fala, a única coisa que pode gerar 1.21 gigawatts é um raio. E a gente nunca sabe aonde um raio vai cair. Mas né? nós sabemos. O roteiro mais perfeito, mais bem amarradinho da história do cinema, né? E ele mostra pro doutor que ele só guardou aquele papel porque tinha o telefone da Jennifer. Mas o que acontece? O doutor segura o papel e ele mostra, tá aqui, ó, ela escreveu que me ama, olha que coisa e tal. A doutor fala, ela é bonita, tal. Eles até discutem, né, sobre a Jennifer. Só que na hora que o doutor segura o panfleto para ler o relógio, não tem nada escrito atrás. Tá tudo em branco, é uma pequena falha do filme. Não peguei. Hã? É Tá, quando o professor pega pra ler o não tá escrito I love you Não tem e o telefone da menina não atrás. tem o telefone. Agora, uma coisa que você tá falando do roteiro amarradinho, você vê que nada parece ser coincidência, né? As coisas estão acontecendo e tá tudo fluindo certinho, você não fala, deram uma forçada de barra aqui, entendeu? Que a gente deixa passar em vários filmes. Isso, né? Não tem aquela necessidade de você, vai, porque o filme tá legal. Por que é isso acontecer? É porque senão não acontece o filme, entendeu? Exatamente. Não, ali tá tudo certo, se tá acontecendo, você tá, realmente, você tá comprando. E aí o doutor explica pra ele, né, fala, olha só, você não pode interferir com nada, fica quietinho, a gente vai fazer até sábado, né, porque é no sábado que vai cair o raio. Mas até lá você, por favor, não influencie em nada, que se você fizer isso, você pode... vai dar merda. Eles você vai fuder com o contínuo espaço-tempo e o universo pode ir pro saco e tal. Aí ele fala, bem, eu acho que eu já fiz uma merdinha, né? E aí ele conta o enrosco com a mãe dele e tal. Peguei mamãe. Aí o doutor pede pra ver a foto de novo dos irmãos dele que estavam com a cabeça cortada. Isso, né? que da primeira vez que ele mostrou, o doutor fala, isso aqui é uma montagem barata, né? Até cortaram a cabeça do cara e tal. Aí o doutor pede pra ver de novo, ele já tá sem a cabeça inteira, né? Ele fala, o que você fez? Você deve ter atrapalhado o encontro do seu pai e sua mãe, e isso tá causando um efeito no contínuo espaço-tempo que tá fazendo que a existência dos seus irmãos e a sua seja apagada. Então nesse momento, né, cara, com o negócio do raio e com isso, o filme começa a ter uma espécie de contagem regressiva, né? Vira uma corrida contra o tempo. Isso, fica um negócio emergencial, né? E o que acontece? Aí eles até fazem uma cena forte, né? Você está sendo apagado, apagado da existência, né? E ele faz uma maquete, né? Ele até traça um plano, né? O doutor é todo caprichado, ele faz uma maquete perfeita da cidade, né? E ele fala ainda, desculpa pela rudeza do projeto. Desculpa, não deu pra pintar, não deu pra caprichar muito e tal. E aí ele explica a questão do raio, do fio elétrico que vai pra dentro do capacitor e tal, e vai salvar. E ele fala, e até lá você tem que resolver esse probleminha dos seus pais, fazer eles se apaixonarem de novo, né? Aí a gente passa a acompanhar a saga do Martin de tentar fazer a mãe se apaixonar pelo George, como deveria ter sido no começo, né? Antes dele fazer a merda toda, né?
Aí ele vai pra escola, apresenta, ele leva o doutor pra escola, né? Até mostra o pai pra ele e tal. Ele fala, esse que é seu pai? Talvez você tenha até sido adotado, né? Ele faz uma piadinha, né? Porque o George é um idiota, né, cara? E tem uma cena cortada também que tá no Blu-ray aí, que ele olha pela janela e ele vai mostrar a mãe pro doutor. E aí ele fala, aquela é minha mãe. E aí ela tá colando numa prova. E a mãe era fazer um puta de um sermão, né? Eu sempre fui santinha, eu nunca fiquei com meninos do carro, né? A gente vai ver depois que não é bem assim. E ela colava na prova, tava vagabundo. E aí ele apresenta o George pra mãe, mas quando ele apresenta, a mulher não quer nem saber do George, né? Ela vai direto, Calvin, é você e tal. Ela tá completamente apaixonada por ele. Não, aí ele encontra o professor e o professor fala, o Dr. Brown, né? O Dr. Brown que tava vendo tudo falou, pelo que eu notei, a sua mãe tá afim de você. Isso, o negócio tá tenso, né? E aí o George já desistiu. O que ele faz pra convencer o George a tentar de novo, né? Ficar com a mãe, né? Porque ele é um tremendo de um arregão tímido e tal. Ele invade o quarto dele à noite, né? Com um fone de ouvido e uma fita, né? Van Halen, né? Ele coloca no fone, coloca a roupa de radiação, né? E o George era fanático por histórias de ficção científica, né? Tanto que lança o livro, né? Isso, depois no final do filme ele até faz um livro sobre isso. E aí o que ele faz? Ele coloca o fone, acorda ele com um puta de um rock and roll na orelha e fala, eu sou o Darth Vader do planeta Vulcano, né? Mistura tudo. Mistura o Guerra nas Estrelas com o Jornada nas Estrelas, faz o símbolo do vulcano. E aí ele fala, você tem que convidar a mulher pra ir no baile e ponto, né? Porque ele já tinha visto com o doutor que ia ter esse baile, né? Que era o evento que os pais tinham se encontrado e que eles tinham feito junto. Isso. É importante frisar que a mãe dele citou esse baile no início do filme como um momento onde ela beijou o pai e aí ela sacou que ia ficar com ele. Então esse baile passa a ser importante. O pior, o baile ocorre no mesmo dia que cai o raio. Sim, é tudo pra esse sentido de urgência do filme, né, cara? Pra essa correria. Ela já tinha citado isso logo no início do filme, né? Lembra que foi o dia que caiu o raio, que ia ter aquela tempestade. Bom, e ele convenceu o George a ir atrás da mãe dele, né? Mas faltou dizer que naquela cena que ele faz o Darth Vader de Vulcano, ele tem uma cena estendida também. E se você reparar no filme, ele tá com um secador de cabelo preso no cinto. E depois o secador de cabelo desapareceu, né? Parece um problema de continuismo aí do filme. Só que o que acontece? Um problema de continuidade aí do filme. Só que o que acontece? É que na versão estendida, ele saca o secador, aponta pra cabeça do George e fala, eu vou derreter seu cérebro com meu raio de calor se você não convidar ela pro filme, entendeu? Pro baile. Depois eles cortaram isso no filme. É aquele negócio, você vai cortando as gordurinhas do filme, detalhe, né? Detalhe. E aí passa. Não precisa tanto. O interessante é o pai dele falando, porque ontem à noite o Darth Vader do planeta Vulcano veio até minha casa e falou que ia fritar meu cérebro, não sei o que. Aí o Martin, legal, bacana, mas não comenta com ninguém essa história de alienígena, né? E aí eles vão no bar e ele fala pro pai se declarar pra Lorraine, né? Ele até toma nota e tal pra fazer as coisas. E vai lá e aí que o Biff aparece, né? Quando ele até tá, né? A menina tá até comovida, né? Ele fala. Ele tenta falar, ele fala, eu sou seu destino e tal. Ela gosta, né? Dá um sorrisinho pra ele. E aí o Biff entra. E quando ele vai estragar tudo, o Marty pica o rodo nele, né? A cena mais clássica do e sai correndo e aí tem a perseguição, né? Ele pega um patinete da molecada, transforma num skate, né? Ele inventa o skate. E ele sai a milhão fugindo do cara, os caras com o carro, ele com o skate, né? Se agarrando nos carros e tal. E acaba com eles batendo no caminhão de esterco e tomando um banho de esterco, né? O Biff e os 3 capangas dele, né? Inclusive aquele idiota com óculos 3D que me tira do sério. Não é óculos 3D, não é óculos escuros, só não, com a coisa não, branca? é um vermelho e um azul e tá escrito 3D, bem no meio do óculos. Não, é o cara andando com óculos 3D, né? Bom, não deu certo de novo, mas como o George precisa dar um jeito, porque senão ele tá morrendo de medo do alienígena, eles combinam um plano, né? O George saca que ela tá afim do Martin, né? Que ela comenta, porque ele faz toda aquela ruaça, né? Ela fala, é um sonho. Aí ele volta pro doutor, né? Porque fala, acho que meu pai tava falando com ela, mas não sei ainda. E ela seguiu o Martin até a casa do doutor. Porque ele foge, né? E ele vai pra casa e ela fala, as amigas até falam onde ele mora. Ela fala, não sei, mas eu vou descobrir, né?
E ela segue ele até a casa do Dr. Brown. É exatamente Que é uma isso. coisa que a mãe dele falava, esse negócio de mulher ficar seguindo o homem, eu acho uma baixaria. Inclusive tem outra curiosidade aí. O Dr. Brown e a Lorraine, eles participam dos 3 filmes. Mas a parte que ele abre a porta e ela fala, o Martin tá aí, ele fala, tá, entra. É a única vez que eles conversam em todos os 3 filmes, cara, esses 2 personagens. Só uma curiosidade. Bom, e aí ela vai, eles até cobrem o DeLorean e tal, né? Ela vai lá na casa dele e tal. E elas meio que se oferecem, você não vai me convidar pro baile e tal, né? E aí é que o Marty tem a ideia, né? Ele convida ela e depois ele vai combinar o plano com o George, que é o seguinte. Ele vai estar com ela no carro, ele vai abusar dela um pouquinho, né? Pra deixar ela nervosa. E nessa hora o George vai abrir a porta do carro e vai salvar ela. E aí ele vai salvar ela dando um soco nele, mostrando que ele é macho e tal. E eles vão se apaixonar e tudo volta ao normal, né? E esse era o plano, então. Eles vão ficar juntos, todo mundo ficar feliz e tudo volta ao normal. Só que é claro que vai dar tudo errado, né? A gente vai chegar lá, vai explicar. Quando ele tá com a mãe no carro, né? A gente descobre mais um monte de podre da mãe dele, né? Que ela fuma, ela bebe, né? Tem até uma piada interna dos roteiristas do filme aí. Que quando ela tá fumando cigarro, o Marty dá um gole do álcool, né? Porque primeiro ele ficou surpreso, falou, nossa, você bebe e tal, né? E ela fala, Marty, você tá falando igual minha mãe, né? E aí ele dá uma golada do álcool, que no roteiro é álcool, mas era pra ser só água ali. Quando você filma, né? Você não usa bebida, né? Você não usa bebida de verdade. Você põe a água, se tiver que mostrar, você dilui água com coca e põe. Isso. Porque se dependendo, o cara tem que fazer 20 takes da mesma cena. Vai ficar bêbado. O cara tá bêbado. Então aquilo que ele cuspiu no painel do carro Era álcool de era verdade. álcool, porque ele deu uma cusparada foda. Isso, porque ele viu ela fumando, né? Ele tomou um susto e tal. Bom, e aí o que acontece? A mãe dele é mais vagabunda ainda do que a gente pensava, né? E ela meio que se atira, né? Tira a camisa e se atira pra cima dele, né? E aí nisso, quem abre a porta do carro, ele tá achando que é o George, mas é o Biff. E por quê? Tem outra cena excluída aí que também só tem no Blu-ray. O George tá no bar, e até mostra o George na festa, meio que dançando lá, feito um bobo e tal, e ele olha pro relógio e sai correndo. Só que na versão estendida, dá pra ver, ele sai correndo e ele para numa cabine telefônica e liga pra telefonista. Telefonista, que horas são? Eu tinha visto o relógio lá Bobeira, mas é o que acontece. Porque nisso os capangas do Biff passam por ali. Não são nem os capangas que estão com o Biff, os outros caras, porque todo mundo usava ali no colégio, né? Eles colocam um ferro na porta da cabine telefônica e prendem ele lá dentro. Isso é pra explicar o atraso dele, porque que ele não chegou no carro no horário marcado, entendeu? Mas isso também foi cortado da versão final do filme. Bom, quem chega é o Biff, né? Tira ele do carro, porque ele tava puto com ele ainda da questão do esterco, né? Que ele tinha fugido. 300 pau pra arrumar o carro. Isso. E aí ele vê a Lorraine lá dentro e me fala, ó, guardam ele pra mim que depois eu vou lá que agora eu vou resolver uma outra coisinha, né? E os caras ficam vendo ele, o Biff pegar a tchutchuca, né? Ele até falou, isso aqui não é peep show não, vai embora, tal. E aí eles levam o Marty e trancam ele dentro do porta-mala do carro que estão os... Da banda que a banda tinha feito um break, né? E fumar maconha. Tava todo mundo trancado no carro fumando, exatamente. E um desses 3 aí é o cara do fantasma, Marcelo, é isso? Um dos caras do Biff. Do Biff, que ele tem 3 caras lá, né? O do óculos, que o Maurício gosta. Cara, ainda não sei que filme do fantasma vocês estão falando. Aquele cara roxo? Super-herói? Puta. Isso. Ele fez a múmia depois, né? Esse cara é famoso? Não. Ele fez o Titanic. Queria matar o Leonardo DiCaprio na bala enquanto o navio afundava. Não faço nem ideia. Mas tudo bem. Bom, e aí eles trancam ele no porta-mala. E, né, o cara sai, os caras dentro do carro. Ele até fala, ô negão, sai daqui, isso não é contigo, né? Aí sai mais 3 negões dentro do carro, né? E os caras saem correndo. E a fumaça que sai de dentro do carro, velho. Aí eles, o George, o Martin grita de dentro do porta-mala. Eles ficam tentando livrar ele. Enquanto isso, o George chega no carro, abre a porta pra bater no Martin e quem tá lá é o Biff, né? Aí que tem a grande reviravolta do filme, né? O cara torce o braço dele e tal, aquela careta toda e tal. E ele dá... Aí, menina, calma. Né? Aí a gente começa a montar de paralelo, né? Então o cara tá batendo, enquanto isso os caras estão tirando o Martin dentro do carro. Que é importante. Isso, eles estão tentando tirar o Martin dentro do carro.
eles conseguem abrir o carro, porque a chave tava lá dentro, então tem que usar uma faca. O guitarrista da banda corta a mão. Isso, ele se machuca na hora que consegue abrir o porta-mala. E aí o Marty sai correndo, obrigado, sai correndo, e ele chega a tempo só de ver o pai dele dando um murro na cara do Biff, né? Porque a menina saiu pra tentar ajudar ele, você vai quebrar o braço dele e tal. E ele joga ela no chão, né? Aí quando ele agride a menina, aí o pai tem aquele ataque de raiva, dá um murro. Um único murro, ele Belo murro, hein? Belo murro. apaga o Biff, né? Destrói o cara com um socão, né? Pega em cheio na ponta do queixo, né? Queixo de vidro, né? Isso. E aí ele pega a menina e leva pro baile, né? O Martin olha pra foto e fala, ó, continua apagando, tá faltando alguma coisa. O beijo. Aí ele lembra da questão que a mãe falou, que foi quando beijou que ela percebeu que era o homem da vida dela. Aí ele fala pros caras, você tem que voltar lá e tocar. Aí eles falam, impossível, o nosso guitarrista se machucou. A não ser que você conheça alguém que saiba tocar guitarra. Aí o Martin tá na guitarra tocando lá, na música lenta, casalzinho, todo mundo dançando e tal. Chega um carinha lá, um ruivinho, e empurra o Martin e fala, dá licença que eu vou dançar com ela e tal. Empurra o George, né? E o George era um bosta, né? Não, e aquele carinha ali também é manjadinho, né? De filme de Sessão da Tarde, né? Aquele carinha ali. Não, Eu o vi Corpinho filmes. Dentuço eu não lembro muito dele não, mas é manjado, já vi a cara em algum lugar. Bom, aí a gente pensa, porra, vai dar tudo errado, né? E o cara dança do jeito mais escroto com a menina, né? O ruivinho que tira do McFly. Você começa a ver ele puxando ela pro fundo do jeito mais escroto possível, né? Porque ela não quer, né? E ela não quer, ela tá meio que pedindo socorro e ele forçando ela a ir pra longe, né? O que ele fez pra zoar do McFly, né? Sim, Aquilo que eu falei. O George ainda era considerado um merda lá, né? Vai ver que a notícia ainda não tinha chegado ali, né? Que ele tinha surrado o Biff, né? Chegou durante a música, né? E aí, o que acontece? O Marty começa a passar mal, aí ele olha pra foto e ele tá apagando. Aí tem um pequeno furinho, né? Que todos os irmãos foram sumiu a cabeça, né? O certo era sumir a cabeça dele em cima do palco, né? Mas em vez disso ele começa a ficar transparente, né? Assumir a mão dele, né? Só a imagem dele começou a ficar translúcida na foto, né? E ele começou a ficar translúcido também. Era conexão de escada, né, devagarzinho. Aí o que acontece? Ele começa a passar mal, cara. Isso aí é foda, porque o seu guitarrista tá morrendo em cima do palco, porque ele cai no chão, começa a gemer. O pianista até fala, você tá bem? Tá tudo bem? Mas a banda não para. Ele se encosta no Ele piano. se escorre no canto ali, né, cara? Morrendo mesmo. E a banda tocando, tipo, foda-se, o show tem que continuar, né? Exatamente, norma número 1 show business. Show tem que continuar. Vai tocando e o guitarrista se vira pra acertar. Ele que morra ali, ele nem é da banda, né? Só tá quebrando o galho ali. E nisso o George... Mas até em show, né, cara? O corda estoura, a banda tá tocando e o cara chama o rolo pra tocar a corda. Tudo bem, mas a corda estourar e o cara morrer é um pouco diferente, né, mano? E aí o George tem um ataque lá, uma coragem, né? Ele tira a mulher do cara e aí eles se beijam, né? Aí o Marty já levanta com tudo, tocando e tal, olha pra mão, né? Dá um tchauzinho. A foto todo mundo volta, né? Aparece todo mundo. A galera toda vibrando, né? No cinema, aposto, né? Emocionante essa parte. E aí, quando termina, todo mundo fala, eles querem mais, toca outra. Quer dizer, o cara tocou tudo errado. Ele quase morreu ali no palco. Várias vezes ele fez play pra mostrar que ele tava passando mal. E a galera adorou, falou, toca mais uma, né? E aí ele toca Johnny B. Good. Que aí é mais uma das piadas do filme. É assim, né? Antes de ser uma piada, que é mais um dos momentos de momentos clássicos, que é o que mais tem nesse filme. Antagonismo pra ele, né? Pro Marty, porque, pô, ele resolveu o problema dos pais. Ali ele resolveu. Ele inventou a música ainda. De quebra ele criou rock and roll, né? De quebra. O que ele precisava fazer? Chegar a tempo lá no centro, né? Aí os caras virou, toca mais uma, mais um tempo passado. Quer dizer, um suspense pra quem tá assistindo, aumenta, puta, o cara vai tocar, nossa, será que ele vai conseguir tudo a tempo? E aí ele toca, ele até fala, né, essa música é um pouco antiga, né, lá de onde eu vim, né, e aí ele toca. E é legal que mostrou antes, né, que o nome da banda é Marvin Berry e sei lá o que, né,
E aí, Starlighters. e aí ele liga, primo Chuck, sabe aquela música que você tá procurando? E ele mostra, né? Aquela batida, né? Ele fala, sabe aquela batida que Ele você faz tava o plágio, então, da música, né? Exatamente. Basicamente, aqui é uma das coisas que muito nego critica, que tem toda aquela história, né, de que os brancos roubaram o rock and roll dos negros, né? E aí nesse filme você tá é o branco que tá sendo criando o rock and roll, né? Então fica um negócio meio Mas se você, mas a se piada- você for olhar o todo, o Martin tá tocando uma música do Chuck Berry. Então, na verdade, ele, novamente, como ele fez com o prefeito, ele só tá antecipando uma coisa que o Chuck Berry ia bolar um pouco mais pra frente na história. Eu até acho, assim, que isso é algo, até um certo tipo de exagero. Porque, na verdade... Nada mais é que uma piada. É uma piada dentro do contexto do que acontece no filme. Se ele toca rock and roll, se ele inventa skate, se ele inventa tudo, por que ele não vai inventar o rock and roll, entendeu? Bom, aí quando a música acaba, né, ele se empolga, né, ele faz dança, se esfrega no chão, tal, anda que nem o cara do AC/DC no palco, tal. E quando ele termina a música com o solo, olha, tá todo mundo com aquela cara de bobo, né? Mas esse que você fala, anda que nem o cara desse DC, na verdade é o Duck Walk que o Chuck Berry fazia no palco. Aliás, faz até hoje. O cara com quase 90 anos ainda faz. Uma dúvida. O ator mesmo, ele toca mesmo? Esse ator, ele toca de verdade ou não? Ele toca, mas Tem um não... vídeo aí que rolou no YouTube. Aí, Ele tocou esse som. Ele tocou esse Ó, som. ele não canta, porque eu sei que tem o cantor acreditado no final do filme, o cara que faz, que canta. Tem um cara que dublou. Eu duvido que ele toque guitarra desse jeito, cara. Desse jeito não, mas ele toca. É o suficiente pra encenar, pra gravar ali, mas o áudio é de profissional. E aí o Leandro tava falando, tem um vídeo aí no Tem YouTube. um vídeo no YouTube que ele toca essa música, mano. 2 anos atrás que ele tocou numa convenção. Não, 2 anos atrás ele não toca mais nada, mas ele treme mais que vara verde, cara. Tocou. Exatamente pra poder provar de que ele tava até bem Eu vi isso aí, mano. Link no post, galera. Link no post. Vídeo no post. Beleza. Vídeo no post e todo mundo contradizendo mal, hein? Pra variar. E outra, eu sei que ele anda de skate, que as cenas de skate, claro, tem o dublê, né, em várias cenas, mas ele sabia andar de skate. Aquela cena inicial, que mostra ele indo pra escola e tal. O Mal tava falando do cara do óculos 3D, e eu aproveitei e falei, deixa eu fuçar, ele tava em 55, né? 55. Então, e daí eu fui ver aqui que o óculos 3D, ele foi feito mesmo, ele foi lançado, o primeiro filme, em 1922, no filme The Power of Love. Não teve uma música, The Power of Love? Não é a música do tema? É a música do filme. É a música tema. É coincidência isso? Claro que não. O primeiro filme 3D foi... Não existem coincidências. Não nesse Terminador do Futuro. Bom, aí ele terminou de tocar a música, né? Fala pra galera, vocês não estão preparados pra isso, né? Seus filhos vão adorar, né? E sai correndo pra encontrar o doutor, né? Nisso ele encontra com o George e a Lorraine, né? Se despedindo dele na escada, né? E aí vem eu diria que é o único furo de roteiro desse filme inteiro, cara. Eles agradecem o Calvin Klein, falam, nós nunca vamos esquecer de você, tal, obrigado por nos unir. Porra, ninguém percebe que o filho deles é a cara do sujeito 30 anos depois? Esqueceram dele? Não, Você tá exagerando. Não tô exagerando, cara. O cara é... Pensa assim, você tem um filho, ele começa a crescer e ele fica... Não, ele fica absolutamente idêntico ao ex-namorado da sua esposa. Porra, o mínimo que ele tinha que fazer é pegar e botar um DNA nessa porra. Porque é óbvio, pro George é óbvio que a Lorraine engravidou do Calvin Klein, não dele. É óbvio. Cara, é o seguinte, eu não lembro de cara de negro que eu tava na minha classe, né, quando eu me formei há 10 anos atrás. Ah, não, mas foi o cara que apresentou eles, que mudou a vida deles pra sempre. Não tem como eles... Uma pessoa que você fica... Porra nenhuma. Uma semana, você encontra uma pessoa por uma semana, você não vai... Porra nenhuma, se eu sou o George, eu falo, vem cá, Lorraine, se você voltou a se encontrar com o Calvin Klein nessa vagabunda. Você lembra da pulsa do cara direito, mas... Ah, beleza. Eu considero isso uma falha de roteiro, mas tudo bem, mas passa. Bom, aí ele corre, se despede dos pais, corre e vai atrás do Dr. Brown, né? E aí chega lá, tem a cena mais tensa do filme, né? Claro, né? Quando ele tá explicando pra ele o plano, eu pus uma linha lá atrás, você vai... Na hora que esse despertador tocar, você pisa fundo, que vai bater exatamente na hora que o raio chegar, pra ir pra dentro do capacitor de fluxo.
e você vai ser mandado de volta para o futuro. Aí, de volta para o futuro, né? Entendeu o nome do filme? Bom, justamente nessa hora, claro, né? Cai um galho da árvore e o cabo solta lá em cima, né? E aí o doutor tem que subir. O Marty até passa para ele uma corda. Ele joga uma corda, o Marty amarra o cabo. Ele puxa o cabo e o Marty leva o carro lá pro ponto de partida, né? E aí fica aquela tensão desgraçada, né? O doutor puxando o carro, ele quase cai, o cabo fica preso na calça dele e tal. Sendo emocionante pra caramba. No final, quando ele consegue prender o cabo, solta lá embaixo, né? Aí ele faz uma tirolesa, né? Ele até amarra. Pelo que eu entendi ali, da primeira vez que eu vi, eu achei que ele descia pelo próprio cabo que tinha soltado. Mas não ia aguentar, né? Ia soltar de novo, né? Sim. Mas aí dá pra ver no filme, eu reparei nisso, porque eu tava com esse encanado. Ele prende o cabo de aço no relógio, né? No ponteiro do relógio e desce. O cabo de aço tá preso na cabeça de uma estátua lá embaixo. Tem até um plano que mostra, né? Que faz um close extremo dele botando isso, cara. Isso. Mais uma vez o mal não entendeu o filme. Não, mas aonde tava preso esse cabo o tempo todo, entendeu? Quando ele desce, Mas lá em cima dá pra ver. dá pra ver ele prendendo no relógio. Mas quando ele desce, dá pra ver que o cabo tá amarrado numa estátua e dá pra ver até o negócio Tanto preso que eu no pensei cinto que era dele. a corda que o McFly jogou lá de baixo, né? Que amarrou a coisa e mandou, né? Uma coisa importante em tudo isso, né? Nesse meio tempo, o Marty passou o filme inteiro tentando avisar o doutor que ele ia ser metralhado. Isso. O filme inteiro. E o doutor, não posso saber, porque saber sobre o futuro pode provocar mudanças terríveis na hora de comprometer o futuro. Então, tipo, você sabia o que ia acontecer com seus pais, veja o seu caso. Você tá todo enrolado, então ele não quer saber sobre o futuro. E aí o Marty escreve uma carta, né? Um pouquinho antes dessa cena, ele escreve uma carta e esconde no bolso do Dr. Brown. Só que ele encontra e rasga, né? Isso. Agora aí tem outra falhazinha. Quando ele escreve a carta, ele termina a carta e na última linha tá escrito assim: disaster, né? Desastre. E aí ele assina e tal, entrega pro doutor, o doutor rasga. No final do filme, quando o doutor puxa a carta toda remendada com durex, a carta tá completamente diferente. Na última linha tá escrito Terrible Disaster, a letra é outra, não sei. Continuidade, né, cara? Eu pesquisei, Leandro. Claro que eu não reparei nisso quando eu vi o filme, né? Bom, e aí o que acontece? Ele desce pela tirolesa, ele consegue prender. Tem uma cena excluída que eu não falei aí. Aparece o policial, né? E fala: você tem licença pra isso, né? Quando o Marty tá colocando a carta. Não é excluída, eu vi essa cena. Não, calma. Aí ele mostra o doutor falando assim: não, tenho sim, tal. E aí meio que desfoca o doutor lá atrás enquanto o Martin tá colocando então, nessa hora ele tá subornando o policial, né? Na cena excluída mostra exatamente isso. Ele abre a carteira porque ele não tinha licença porra nenhuma, né? Eu pensei nisso também, suborno. Na cena excluída mostra exatamente isso. Ele abre a carteira, puxa uma nota de $20, dá pro cara, o cara fala: muito bem, só não bota fogo em nada, tá? E vai embora o policial. Imagina, né? Esse Dr. Brown já devia ser conhecido na cidade de só fazer arruaça, né? Só aprontar, né? Corta pro carro lá em cima na largada, quando o Marty tá puto: porra, doutor, eu devia ter avisado. Aí ele tem a ideia de voltar 5 minutos antes, né? Pra poder dar tempo de avisar o doutor, né? Claro, ele poderia ter posto 1 hora antes, meia hora antes, mas ele queria pôr o sentido de urgência do filme, né? Que é o que dá emoção. Então ele põe só 5 minutinhos antes. Não, acho que é 10, né? 10 minutos deve dar certo. Põe um tempinho lá. E nisso o carro morre, né? O carro apaga. Mais uma cena emocionante. Aí ele fica, não consegue ligar. Aí tem uma coisa que mostra que o doutor tá completamente ruim de cálculo. Porque ele falou: assim que o relógio disparar, você pisa fundo que você vai chegar bem na hora. O carro morre, ele fica tentando, acho que perde ali, sei lá, uns 20 segundos, 30 segundos. Até que ele bate a cabeça no volante e o carro liga. Eu já tentei isso no meu, não deu certo. Nunca funciona, né, cara? E trocar a bateria, não adiantou. Mas ele saiu 30 segundos atrasado e chegou exatamente na hora que tinha que chegar, que é quando o raio tava... Ou seja, o cálculo inicial do doutor, quando ele arrumou o relógio, estava errado. Ou o Marty que acelerou até mais, né? Ele falou pisa fundo, né? Ou ele calculou, o carro funcionou melhor porque era descido, o doutor não sabia disso e tal, mas... O doutor não tá acostumado com carro dos anos 80, né? Pode ser. Aí ele chega, né? Claro, consegue, né? Bem na hora o doutor conecta o carro, tomou um puta choque ali, inclusive, né? E aí o Marty é enviado de volta para o futuro. E o doutor fica lá comemorando: eu sabia, 88 milhas por hora, fica vibrando e tal. Porque é aquele negócio que quando ele encontrou o carro, né? E finalmente eu inventei algo que deu certo. E aí ele chega, né? Fica todo feliz, né? Que terá o mendigo na praça e tal.
mostra o relógio, né, e corta a cena e passa o helicóptero, né? Uma mudança legal também pra mostrar que eles estão no futuro, né? Ou no caso, no presente agora. Agora, assim, mal sabia o doutor que eu aguardava ainda, né? Que é do filme 2 pro 3, né? A gente vai falar disso em outro cast. Claro, os fãs já sabem do que a gente tá falando. Mas não mostra isso nesse filme. O doutor fica feliz e acabou ali a parte dele no passado. Aí o Martin comemora que voltou e tal, fica todo feliz. Ah, mas eu preciso avisar o doutor. E aí ele vai e o carro não pega de novo, né? E aí ele vê a Kombi dos Líbios passando e ele vai correndo, né? E aí quando ele chega lá já é tarde demais, ele vê o doutor sendo metralhado, né, de longe. Eu não sei qual era a intenção dele ali, ele ia aparecer, ia falar, doutor, cuidado, alguma coisa assim. Ele ia chegar lá e ia ele ia tentar tocar o terror, porque lembra que... ia ser o foda-se, porque ele ia encontrar ele mesmo lá, ou seja, ele ia fazer uma merda enorme. Não, mas a regra de encontrar você mesmo só foi citada no 2. Então ali, pra ele, foda-se, eu vou chegar lá e vou chegar chegando. Imagina como ia ser, né, cara? O Martin ali e de repente chegou outro Martin falando, fudeu, né? Mas beleza. E aí ele chega atrasado, né? E vê o doutor morrendo, ou vê ele mesmo, a cena inicial do filme, né? Indo pro passado. E quando ele chega lá, ele ainda dá uma fugida dos Líbios, né? E aí, uma cena ridícula, a Kombi bate num stand de revelação da fotótica, né? Os mais velhos sabem o que é Kodak. isso. Da Kodak. Bate ali e acabou. Os Líbios bateram ali 30 metros, não explode, não acontece nada e eles simplesmente saíram do filme, né? Vai com o carro, vai com o seu carro num stand desse e vê o que acontece. Ah, não aconteceu nada. A Kombi nem tombou, nem pegou fogo, não aconteceu nada. Mas tudo bem. Aí ele vai lá abraçar o Dr. Brown e tal, chorar um pouquinho. E aí o doutor abre o olho, ele tava com colete à prova de balas porque ele resolveu ler a carta, né? Ele grudou a carta, amarrou durex, tudo com durex e tal. Ele até fala, mas é aquela história do espaço-tempo tal, do contínuo. Ele fala, eu pensei, que se dane, né? Escreve na carta, ele coloca só lei em 85. Não leia até 1985. Pode ler antes, porra. Fala. Bom, aí o doutor deixa ele em casa, né? Se despede, até fala, não, eu vou pro futuro, eu acho que eu vou para daqui a uns 30 anos, que é um número redondo e tal. E aí o doutor vira naquela ruinha e pum, na mesma hora que o doutor começa a acelerar, já vem um barulhinho e ele viajando no tempo. Quer dizer, ele não chegou a 88 milhas por hora nem fudendo ali. Tanto que no mesmo filme, um pouquinho mais pra frente, ele fala, nessa rua não tem como a gente chegar a 88 milhas por hora. Não, mas aí é que tá, na rua, pode levar em conta que na rua tava de manhã tinha carro estacionado, né? O espaço era menor. Aí ele acorda no dia seguinte, quando ele desce tá tudo mudado, né, cara? A casa dele tá bacana, os irmãos dele, o irmão dele tá de terno, a irmã dele... É isso mesmo. E aí a gente vê que aquela alteração mudou toda a história deles, né? Claro, pra melhor, né? Deu tudo certo. O pai virou um escritor famoso, porque ele escreve o livro dele, é O Amor que Veio do Espaço, uma coisa assim, que é justamente o alienígena que chegou pra ele e falou pra ele que ele tinha que ficar com a esposa. E ele escreve um livro sobre isso e fica rico. E o Biff é um bundão, tá lá encerando o carro dele, né, tal. A mãe tá mais conservada. E aí ele fala, não, mas você não vai viajar? Ele fala, não, o carro tá batido, lembra? Pô, é óbvio que não tá mais, né? E mudou tudo, né? E aí fala, como o carro batido, todo mundo corre pra garagem e a gente descobre que ele tem um carrão, né? Que é aquele que ele sonhou no começo do filme. Não, ali tá o Biff encerando a BMW, que é a BMW da família. Isso, a BMW do pai. Aí depois que chega o livro, o Biff chega, tá aqui a chave que chegou aí ele. A chave, aí ele vai pra garagem e encontra o carrão. E aí tá ele e a Jennifer lá se amando e tal, e chega o doutor de volta do futuro dessa vez, né? Com aquele óculos ridículo dele, que é alumínio, né? O ator não tava vendo porra nenhuma ali, né? E aí ele até fala, não, a gente precisa ir pro futuro porque os seus filhos estão com problemas e tal. Abre o carro, tem lá o Mr. Fusion, né? Que é o plutônio foi substituído por lixo, né? Olha, eu consigo fazer rodar com lixo. Mas ele joga qualquer coisa, ele joga casca de banana, ele joga cerveja, ele joga a lata da cerveja lá dentro, né? Liga e aí tem a cena, né? Que ele fala, o carro não precisa, a gente não precisa disso. Pra onde vamos, não precisamos de estradas. Não precisamos de estradas. Fantástico. E aí o carro levanta voo, puta, eu lembro dessa cena no cinema, loucura total, né? Todo mundo berrando. Cara, eu não vi no cinema, eu vi em VHS, se não me engano. Mas eu lembro que VHS, tinha na mesma VHS. sequência já em...
quase vi no Dois cinema, juntos, cara? Não foi lançado quase juntos os dois? Não, dois não. ou três. Esse filme teve uma puta diferença entre um e o dois, acho que foi mais de 5 anos, quase 5 anos entre um filme e Foram outro. 4 anos, foi em Não, mas 89. quando eu peguei aqui no Saiu Brasil, dois. eu peguei quase juntos. Né? A gente vai falar do 2 em um futuro FGCast, né? Ou No passado. futuro. Ou passar.